episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, dos Estados Unidos, diretamente da Flórida, convidamos vocês para acompanhar mais um episódio inédito. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, segue a gente nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tá aqui, traz um episódio inédito que de alguma forma vai inspirar a sua vida. O que a gente tem hoje? Então, Vanessa, hoje nós temos uma pessoa bem especial. Muito, Bem não é bem, não, especial, é ela muito. E principalmente para a comunidade brasileira aqui de Porto Saúde. Exatamente, para minha família então, sou suspeita em falar. Então, ela tem 60 anos, casada, está nos Estados Unidos há 25 anos. Nasceu em Minas Gerais. Tem uma coisinha aí, tem um trocadilho aí que ela vai explicar pra gente, esse nasceu em Minas Gerais. O coração cabe um monte de lugar, né? No Brasil, ela trabalhava como comissária de bordo, mas quando chegou nos Estados Unidos, trabalhou como garçonete, mas logo correu atrás e tirou sua licença de corretora de imóveis, onde ela trabalha até hoje, já com um pezinho na aposentadoria. Saudades do Brasil? Ela sempre vai lá, todos os anos, então ela não tem, assim, uma saudade do Brasil específica. Mas ela sente saudade mesmo, é daquele pãozinho quentinho na hora do café da manhã. Que delícia. Seja muito bem-vinda, Deus Helena. Obrigada, obrigada. Oh, que satisfação receber você aqui. Obrigada, Há tanto tempo Vanessa. a gente conversa, né? E uma vida tão corrida. Eu acho que eu já te chamei 10 vezes e todas as 10 vezes que eu te chamo, você Tava tá sempre ocupada. no Brasil. Não, ou tá Ocupada no Brasil. Tô ocupada. Viajando, né? Agora, no momento, eu tenho viajado bastante. Como ela falou, tô com um pezinho na aposentadoria. Tô mais aposentada do que trabalhando. Mas ainda trabalho para os bons amigos, né? Mais do que justo, então, essa... E para alguns clientes especiais que realmente exigem que eu trabalhe para eles. Que legal. E é difícil olhar para você e imaginar você sem produzir alguma coisa. Porque você é a figura de quem está sempre produzindo, mesmo que seja só na mente. Ah, com né? certeza. A gente Então, nunca para, né? Até com os meus projetos pessoais, com os meus investimentos, com as coisas, eu tô sempre trabalhando, sempre buscando alguma coisa. Não combina com você essa aposentadoria total. É, porque quando fala, vou me aposentar, vou ficar sem fazer nada. Não. Os antigos falavam, né? Vou se aposentar e quero só colocar os pés para cima e descansar. Hoje não. Hoje o aposentado, ele tá ali, ele tá mexendo, ele tá correndo. E você é muito tá ativa, trabalhando, né? Não tem como imaginar você tirando o time de campo assim, desse Mas, jeito. Né? Vanessa, olha, eu gosto muito de viajar. Então, eu viajo muito. Eu e o meu marido, ele aposentou também. Apesar dele ser 11 anos mais novo que eu aposentei parcialmente, aposentei com 58. Ele aposentou com 47. 10 anos. Eu não poderia esperar a idade dele certa para aposentar, porque aí, de repente, eu já estava... Né? Muito mais velha. Muito mais velha, não, de repente até morta. Então eu falei, vamos acelerar. Tem que aproveitar agora. A gente nunca sabe. Eu falei, vamos acelerar, meu filho. Você teve a sorte de ser 11 anos mais novo que eu, então vai parar todo mundo agora e vamos passear e aproveitar um pouco. Mas, na verdade, eu ainda continuo fazendo algumas coisas na área de corretagem, né, de imóveis. Olha, eu vou fazer uma pergunta antes que eu esqueça, porque a idade vai chegando, a gente vai ficando meio esquecida, né? Com certeza. Então eu vou lá do início, claro, pra gente entender um pouco aí da sua história, mas já vou fazer essa pergunta agora, pra eu não esquecer. Essa diferença de idade atrapalhou a vida de vocês em algum momento? Nem um pouco. Que legal. No começo, claro, tem o Adaptação? dedinho da sogra, que às vezes não aceita muito, porque a moça é mais velha. Eu falei que sogra tem fama, eu já falei isso hoje. Isso é uma coisa certa. Mas veja bem, quando eu conheci o meu marido, eu tinha 34 anos. Ele tinha 23, ok? Mas com 34 anos, eu realmente parecia uma menina de 20. É impressionante, eu não parecia. A mentalidade ou fisicamente? Mentalidade também, porque eu, na verdade, a minha personalidade nunca combinou muito com homens mais velhos, de maneira nenhuma. Porque eu sou muito alegre, muito ativa, e geralmente as pessoas mais velhas, conforme vai envelhecendo mais e mais, tendem a ficar mais paradas, e pode ficar um pouco monótono, eu não sei. Sempre foi É uma preferência. É uma preferência. Você tinha ali a sua idade, mas a sua mente era jovem, assim como a dele. E a gente se gostou, se apaixonou. E ela teve algum preconceito em relação a isso? Olha, é difícil saber, mas eu acho que até hoje ela não gosta de mim. Infelizmente. Quantos anos de casada?
25 anos. 25 anos. Quem sabe com 26 anos ela muda, né? Ah, mas olha, não Pá, interfere afinal, muito, 25 não. é pouco tempo? Eu respeito ela e Claro. imponho respeito na minha pessoa também. Claro, claro. E a gente vai levando. O importante é que o filho dela tá feliz e eu também. Exatamente. Eu acho que é só isso que Então, interessa, né? Quando a é o gente que é mais mãe, importa. eu acho que é isso que tem que satisfazer ali o desejo de quem é pai e mãe que ama. É isso, é ver filho feliz, né? Ver filho feliz. Mas ela acabou se acostumando com a E ideia. eu acredito mas mesmo que ele seja muito feliz, porque você é uma pessoa muito especial. Isso. Até hoje, a diferença de idade não interfere muito. Ele é bem mais novo que eu, but quando a gente... acabei de falar um pouquinho de inglês, but... Desculpa. Mas quando a gente está junto, não tem uma diferença visual tão Não devastadora. Não tem. Entendeu? Tanto é que se você não fala, as pessoas não imaginam que vocês imaginam. têm essa diferença assim, de idade. Né? Vocês realmente ali... Então, que bom saber que na mente também vocês estão ali. Os dois cheios de vida e saudável, de juventude, certeza. distribuindo energia aí para viajar ainda por muitos e muitos anos, né? Isso aí, Vanessa. Então tá, vamos falar da Deusa Helena brasileira. Aquela né? que começou com um sonho de vir para os Estados Unidos. Ou não, Ou né? não, ou caiu aqui Então, de paraquedas. Caí de paraquedas. Vim de férias e tô de férias até hoje. Essa é a brincadeira que eu faço com a maneira que eu vim parar nos Estados Unidos. Onde tudo começou? Vamos lá. Onde tudo começou. Bom, eu sou brasileira, nasci de uma família muito simples, bastante sacrifício para estudar, para vencer. Então, fiz coisas absurdas no Brasil, tá? Como fui camelô, fui faxineira numa creche, paguei faculdade muito caro, porque lá você sabe que não tem como é loan para estudante, né? Como é que fala? Empréstimo para estudante, né? incentivo, nada. Na sua época, principalmente, né? E eu, por ter vindo de uma família mais pobre, eu tinha os meus sonhos de vencer na vida. E o caminho para vencer, na minha opinião, quando eu era criança, eu penso nisso desde que eu tinha 7 anos de idade, era estudar. O conhecimento... Ninguém tira. Ninguém tira de você e ele te acompanha e te faz crescer. E é a única coisa que podia mudar a sua vida, né? Com certeza. E eu sabia disso desde pequenininha. Então, quando eu era pequenininha, mesmo com 7 anos, eu já vendia couve, cebolinha, salsinha da horta da minha mãe. Com 8 anos Já de era idade. empreendedora. Eu sempre tive negócio no meu sangue, eu acho, tá? E na necessidade, porque você falou, você vinha de uma família muito humilde, né? Então, às vezes, quem não vem com essa necessidade nem detecta quando tá no sangue também. né? Com certeza, tão jovenzinha, né? Exatamente, Aí, muito com nova. 8 anos também, eu abri uma escola na minha casa. Que começou como uma brincadeira, que a minha mãe pensou que a gente só queria reunir os amiguinhos para brincar. Na verdade, eu fui pelos vizinhos, cobrei R$20. Não era reais na época, mas eu não lembro qual era o dinheiro. Como se fosse, né? Como se fosse uns R$20 hoje por mês, para mandar as criancinhas lá para casa para estudar. E pedi que levasse uma cartilha da infância, né? Aquela pequenininha, que eu acho que vocês lembram, né? do meu tempo. Eu? Vanessa, come on. Não. Fala a Eu te verdade aí. mandei convite pra minha festa de 15 anos faz um mês. Ai, meu Deus, tá bom. Vamos envelhecer. Não, eu lembro sim, só que na minha época era uma cartilha que chamava Caminho Suave. Não, essa que eu falo é a cartilha da infância, né? Do ABC. Se você sabe Né? do que ela tá falando, dessa cartilha da infância, coloca aí pra gente. Comenta Coloca um aí. link, coloca a foto, comenta aí que agora até eu fiquei curiosa. E uma tabuada. Lembra que tinha tabuada? Sim, a cartilha da tabuada. A cartilhazinha da tabuada, um Essa caderninho eu e um lembro. lápis. Então, mandaram 4 crianças lá para casa, os vizinhos. Aí ficaram em 2 meses, não 2, 3 meses, para falar a verdade, as 4 crianças de 5 até 6 anos de idade estavam lendo, escrevendo, fazendo matemática. Olha. Uau. Fazendo conta de dividir, somar e multiplicar e essas coisas. E hoje você não tem nada voltado pra pedagogia, né? Tenho, Tem. tive. Entendeu? que Aí, bacana. o que aconteceu? Essa escolinha, eu com 8, minha irmã com 10, eu só estava na 2ª série, virou o sucesso do bairro. Todas as mães passaram a implorar que a gente pegasse as crianças. Com menos de 6 meses, a gente tinha por volta de 80 alunos. Uau! Tivemos que fazer 2 Gente. turnos
E aí meu pai até fez bancadas de quadro negro. Eles viram que foi muito interessante. Estava dando retorno. E você Muito com quantos retorno. anos? Eu tinha 8, minha irmã tinha 10. Não tem desculpa, né? Não tem. Não tem. Quando a gente escuta essas histórias assim, a gente fundamenta a certeza de que quem quer faz, né? Faz acontecer. E aí foi um sucessinho. E aí foi cada coisa, a vida vai mostrando maneiras, né? Eu sempre Sim. fiquei sentada dizendo, o que eu posso fazer para ganhar um dinheiro? Eu quero estudar. Sem ter dinheiro para investir agora. Para investir em nada. Então foi isso, o lance da escolinha, aprender a costurar, fazer unha, né? Que até me ajudou quando eu fui para os Estados Unidos. Eu fiz unha por um tempo. Eu chego lá nessa história, se vocês tiverem tempo para isso aí. Tem. A gente tá Deu aqui, pra essa a gente tá aqui novela. hoje só para te ouvir. Tá bom. E aí foi isso, e fui estudando, né, e querendo crescer, tinha o sonho de crescer, sempre tive, e acreditava muito em mim, como acredito até hoje. Eu nunca tive dúvidas que eu ia chegar onde eu quisesse, sabe? Que lindo isso. Nenhum pedacinho de dúvida, desde criança. E até hoje, os meus filhos me perguntam, eu tenho 2 filhos, mãe, o que você queria ser quando você era criança? E é uma resposta tão vaga que eu tenho na minha cabeça, mas é exatamente o que eu queria. Eu não tinha escolhido uma profissão, ou ser empresária, ou professora. Eu abri escolinha para ganhar o dinheiro. Não tinha nada relacionado com o que eu queria ser. Por acaso, acabei fazendo pedagogia. Eu ia chegar nesse ponto. Acabei fazendo português e inglês na faculdade. E fui professora de inglês. Volto lá daqui um pouquinho para te explicar. E eu falo para os meus filhos o seguinte, quando eu era criança, por viver naquele lugar bem simples, bem humilde, com bastante dificuldade, né? Graças a Deus, fome nós nunca passamos. Como chamava o lugar? Austin, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. É Austin, entendeu? Então, tinha os sonhos. Aí eu falo para eles, olha, eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Eu só sabia que eu ia ser uma mulher bonita, com um cabelo enorme, dirigir um carro maravilhoso e usar um óculos escuro. Essa era a imagem que você tinha na que sua eu cabeça. tinha de mim. E quando eu era jovem, né, realmente, eu era muito bonitinha, até razoável, e o meu cabelo era lindo, maravilhoso, vinha até abaixo da E cintura. o óculos escuro. E o óculos escuro tinha que estar lá. E o Lexus. E eu saí daquele Lexus, né? E eu falei, bom, era tudo que eu sonhei em ser. E, claro, uma mulher inteligente e provedora, né? Com certeza. Mas foi essa a história do Brasil. E aí eu estudei, fui para a faculdade, fiz tudo que era necessário para conseguir me graduar. Me formei em letras, português e inglês. Foi lecionar? Fui lecionar, batalhei tanto para tirar aquele diploma. Vocês não têm ideia do que eu fiz. Dormia praticamente 5, 4 horas por noite. Tá ouvindo, plateia? Tem que chamar a plateia aí para abrir o ouvido essa hora aí, né? 5, 4 horas por noite, porque eu tinha que trabalhar e fazer a faculdade à noite. Então, eu trabalhava o dia inteiro, né? Trabalhava num banco de manhã. Como eu já estava iniciando na faculdade, eu comecei a dar umas aulas de inglês também. A parte da tarde, dali direto ia para a faculdade e voltava para casa meia-noite. Então, eu acordava 5h30 da manhã, ia dormir 1 da manhã, 1h30, e aquela por rotina aí. durante Pegando aquele anos. trem maravilhoso do Rio de Janeiro, da Central, né? Calmo, tranquilo. Isso, uma maravilha. Literalmente carregava pedra todo dia. Carregava pedra. Era bem interessante. Mas eu, às vezes, estava muito cansada, mas olhava a mim e falava, olha, é muito mais fácil desistir do que continuar. É confortável não acreditar em você mesmo e justificar que eu não posso porque é impossível. Mas, na verdade, tudo é possível. E você é prova disso? Você tem que acreditar. E não pode desistir, sabe? Então, aí me formei e fui dar aula de inglês. Que eu gosto muito de inglês desde criança. Desde criança. Acho que meu destino era morar nos Estados Unidos mesmo, porque é bem interessante, né? Aí fui dar aula. Aí, no final, eu falei, gente, que sacrifício eu passei para tirar esse diploma. E o que eu tô ganhando agora? Nada. Nada. Não o professor paga. não é bem remunerado. Não é bem remunerado, sabe? É uma coisa impressionante. Aí eu tinha 15 turmas, um tanto assim daqueles prova para corrigir. E você lembra que antigamente não tinha computador, não tinha nada, era
Máquina de escrever. De escrever. Datilografia. Isso, datilografia. Ou mimeógrafo, né? Pra tirar cópia. Aquele que era azulzinho, como é que chamava? Mimeógrafo, isso mesmo. Isso, eu até esqueci essa palavra. Dizem que a gente ficou... Que a maioria das pessoas ficaram alcoólatra por causa daquele aparelho, daquele, né? Que as provas já vinham cheirando álcool. Menina, você já ficava, né, no ponto para fazer a prova. A prova chegava, você já tava zuretona, assim, ó. Interessante. E aí foi assim, eu falei, não é possível, eu gastei tanto, eu me esforcei tanto, tem que ter alguma coisa melhor. Porque eu queria viver bem, né? Mudar para uma cidade boa, ter um carro decente. Construir uma história diferente. Uma história, aquilo ali tá, porque eu sempre gostei muito de ensinar. E tenho uma facilidade muito grande de transmitir conhecimentos. Mas eu falei, olha, eu acredito muito em fazer as coisas que você ama, tá? Na vida. Mas se o que você ama não te leva onde você quer estar na vida, então olha mais para o amor que você tem para você mesmo, né? E procura outros horizontes que vão ser satisfatórios e vão te levar no ponto que você quer chegar na vida. E, por acaso, eu comecei a fazer aplicações para ser secretária bilíngue de multinacionais. E fui fazendo aplicação, né? Aplicação que fala, entregar o resumê, essas coisas. E deixei em várias empresas no Rio de Janeiro. Mas um dia estou dando aula para uma turma de enfermagem, que inclusive era 120 alunos, né? E eu dava aula até num palcozinho, né? E eles me adoravam, porque eu era a professorinha, era muito pequenininha, magrelinha, né? E aquele bando de gente já com 30, 40 anos, e eu tinha 22. Entendeu? Ali pequenininha. Aí chega uma aluna para mim, olha o destino, e fala, ô professorinha, olha o que eu trouxe para você, me dá um pedaço de jornal cortado. Aí eu falei, nossa, eu olhei ela, olha só, olha isso, por que você não vai ser aeromoça? Você é bonitinha, você fala inglês, é a sua cara, professorinha. E a gente acha que as inspirações no mundo vão vir de gente mais velha sempre. Olha. Não, ou vem do óbvio, né? Vem das pessoas que estão ao seu lado, sua mãe, seu pai, seu parente. Amigos, e no caso, minha aluna. Veio de uma pessoa que você nem imaginava. Criança? Não era criança. Não era criança? Não, era já era adolescente? Já era pessoas adultas. Mais velhas. Porque era turma de enfermagem na aula noturna, que eu dava aula à noite. Então, tava mais ou menos ali na sua faixa etária. Tava na minha faixa etária. Mas veio de uma pessoa pessoa eu era até mais jovenzinha que todas as pessoas na turma. E veio de uma pessoa que nem esperava. Ela deve ter visto, né? E lembrou de mim. Olha que coisa mais linda. E aquilo, na hora que ela viu, ela falou, nossa, isso... De repente, na cabeça dela, tinha tudo a ver com você. Tudo a ver você comigo. tinha todos os requisitos para preencher pra fazer, aquilo. porque ela leu. Ela falou, olha só, tem que ser... Tudo bem. E eu realmente fui e apliquei. Fui para São Paulo e fiz. E 6 meses de prova, na época, 1989. Era dificílimo para entrar. Você ficava 6 meses sendo avaliada. Mais 6 meses para ser aeromoça, para ser comissária de bordo. Mais 6 meses fazendo um curso e parte dele na aeronáutica. A gente tinha até uma carteirinha da aeronáutica permitindo a gente a voar. Hoje, será que tem ainda? Não, a aviação hoje está 200% diferente do que era antigamente. Era bem remunerado, era extremamente elegante e era confortável. Eu não sei. Era bem hoje selecionado, né? Bem selecionado e a segurança era muito boa. Eu, apesar de ter voado 11 anos, voei 11 anos na Varig. Hoje, quando eu entro num avião, eu rezo, porque eu não confio mais. As coisas mudaram desastradamente. Nós éramos bem educadas, tratávamos as pessoas muito bem, cuidávamos sempre da aparência, de tudo, sabe? Era muito bonito. Então, eu fui ser comissária, que foi a porta de entrada para o meu sucesso. Foram 11 ou 12 anos voando? Foram 11. Eu comecei em 1989 e saí em 2000. Você lembra as rotas que você fazia? Eu era chefe de equipe da Nacional. Eu fazia todo o Brasil e os nossos vizinhos, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, a vizinhança ali. Para fora do Brasil, para os Estados Unidos ou Europa, essas coisas, eu não ia. Ia de férias todo ano.
Ia de férias. E mesmo atuando ali na área nacional, você tinha que falar outra língua. Você tinha que ter pelo menos inglês. Na época, você só seria contratada se você falasse inglês fluente. Ou uma outra língua que estivesse necessidade. Tinha que falar muito bem, porque todo mundo era reprovado, inclusive nessa parte aí. Nessa parte. Do inglês. Que para você não foi dificuldade. Não foi, porque já era professora de inglês, então já estava. E depois desses 11 anos? Foi assim, né? 11 anos foi passando e eu sempre querendo fazer negócios também, né? Eu abri uma confecção com a minha irmã. Essa que eu abri a escolinha, que a gente abriu a escolinha com 8 e 10. Abri uma confecção. Abri uma confecção que também foi bem sucedida. A gente fazia roupas femininas, que eu usava Varig até para poder vender no Brasil inteiro, nos shoppings, sabe? Todo lugar tinha roupa da nossa confecção. Uniformes de empresa, brindes, qualquer tipo de brinde, né? Lencinho, coisa. E uniformes escolares. E, na verdade, o que aconteceu é que eu fiquei bem, né? Porque a Varig pagava muito bem, gente. Era maravilhoso aquilo ali. Era uma companhia de verdade. Foi assim, sabe, um sonho? Sair da caixinha e... Anos de glória. Nossa, maravilha. Mudei para São Paulo, a gente alugou um apartamento e foi. Foi muito bom, muito bom. Foi uma profissão maravilhosa, para falar a verdade. Parecia que eu estava sendo paga para estar de férias. Todos os dias. Hoje em dia não é assim, tá? Se alguém que está assistindo aí quiser ser comissária de bordo ou coisa parecida, tá totalmente diferente. A gente tinha muito mais tempo de folga, tinha muito mais regulamentação para trabalhar. Hoje em dia é meio que uma exploração, voa muito mais do que o recomendado. Eu tenho alguns amigos que ainda estão nessa área e não é mais a mesma coisa, de jeito nenhum. Então a história foi que eu abri essa confecção e aí eu comecei a trabalhar muito, que não estava muito nos planos trabalhar tanto, né? Aí teve uma época que eu já tinha comprado meu apartamento, 3 quartos lá no Morumbi Sul, em São Paulo. E já estava pago, não tinha dívida. Aí eu juntei dinheiro para comprar um Corsa Sedã. Lembra do Corsa Sedã? 4 portas? 4 portas. Tinha saído. Aí eu juntei dinheiro para comprar à vista. Depois eu falei, quer saber? Tô com 34 anos, vou comprar carro novo para dirigir em São Paulo, ser assaltada... tirar 6 meses de férias, vou ficar em Miami. Porque eu já conhecia Miami, porque eu vinha sempre passear, né? Viajava para a Europa, para todo canto de férias. Quando estava de férias, eu aproveitava. Passagem de graça e ainda por cima tinha hotéis que davam 70% de desconto, às vezes, pra gente. Tá? Então era muito fácil, interessante, né? muito fácil viajar. Com certeza. E eu adoro viajar até hoje. E aí eu falei, quer saber? Vou pegar uma licença não remunerada na Varig e vou para Miami, alugar um apartamento, comprar um carrinho, vou para a escolinha, brincar de estudar de novo e etc. Foi o que eu fiz. Entendeu? E falei com a minha irmã que ela tomaria conta da confecção. Se precisasse alguma coisa, eu voltaria. E aí fui. Só que 15 dias que eu estava em Miami, conhecia outros brasileiros lá, né? Fez um churrasco. E adivinha quem estava no churrasco? Seu marido. Meu marido. Seu príncipe encantado. Meu príncipe encantado. Aí, o que aconteceu? A gente começou a namorar. Rápido assim? Muito rápido. No mesmo dia, namoramos já. E aí, com 3 meses, na verdade, eu já estava grávida e... Amiga, tem gente que não pode ficar ouvindo esse episódio. Não tem problema, não. As coisas, quando tem que dar certo, dá, viu, pessoal? Não, a gente tá brincando porque tudo que você tá falando acontece na vida real, né? Acontece na vida real. Ainda, anos atrás, mas na atualidade ainda tá acontecendo. Tá acontecendo no momento, né? Sem dúvida. Mas, olha, não se preocupe. Tudo na vida é por uma razão. Com certeza, com Entendeu? certeza. Sim, o que não falta pra gente é fé. Isso. Né? De que se você fizer as coisas certas, tudo dá certo. Tudo dá certo. Não tem como dar errado. Você é prova disso também, né? Sem dúvida. E aí você conheceu aquele Conheci. príncipe. Ficamos juntos 3 meses que eu tava de férias em Miami, né? É por isso que eu costumo dizer que como que você entrou aqui? Eu falei, eu entrei de férias, tô até hoje de férias. É as férias mais longas, 25 anos de férias. Boldas de prata de férias. Quase, né? Eu tenho que pensar nisso, vou falar com ele. Tem que fazer uma festa. Eu quero também, eu quero essa queremos festa. Fazer uma festa. E aí foi isso, com 3 meses a gente já estava praticamente não casada,
mas morando junto. Ele comprou um apartamento em Miami, e aí eu fui para o Rio, para o Brasil, porque eu teria que começar a voar de novo para entrar de licença maternidade. Porque eu estava de licença não remunerada. Não vou perder. Depois de 11 anos, não vou perder a chance de, né? Sim. Ter. Hoje em dia, parece que as mulheres voam grávido, que é um absurdo, um desrespeito, porque isso não devia ser permitido. Você diz funcionários, né? É funcionário, comissários de bordo. Comissários de bordo. Comissárias de bordo voam grávida hoje em dia. E na minha época, na primeira semana de gravidez, você era tirada do voo, você não poderia voar. Porque tem risco. Tem muito risco. Tem risco de você se machucar, porque tem turbulência muito grave às vezes. Às vezes um tombo, né? É, uma coisa pode acontecer. E a pressurização que pressuriza o feto, né? E pode causar problemas. São muitos voos, né? Muitas escalas, né? E cada vez que você decola e pousa, você pressuriza, despressuriza. Vai, Quer dizer, volta, isso vai, não é muito recomendado. Então, eu fui para o Brasil e entrei de licença maternidade. Quando eu voltei, ele já tinha comprado um apartamentinho de um quarto pra gente. Sabe assim, bem pequenininho. E você foi para trabalhar e já saí de licença. É, eu só fui, me apresentei... Você não se desligou da empresa? Não, saí de licença maternidade. Troquei uma licença não remunerada para uma licença... Remunerada. E era salário integral, tá? Durante toda Realmente a gravidez... a política era outra, né? Era outra, totalmente. Mas 5 meses de amamentação. Você acredita? E eu tava aqui. Aí veio a história do casamento, né? Para casar. E eu não quis casar. Porque como eu te falei anteriormente, né? A gente estava conversando antes de entrar pro estúdio. As pessoas aqui falam coisas que não são verdade. O tempo todo sobre essa história de imigração. Então, a gente que não entende nada fica muito perdido, né? Sim, e com medo, né? E quando acontece, tenta buscar um profissional, né? Tem Que possa realmente... Exatamente. Que estudou para te ajudar, né? Não fica esse monte de especulação. Às vezes te tirando o sono, te tirando a paz, né? Tenta se aconselhar com um profissional da área, né? Exatamente. Esse é o melhor caminho, é a recomendação. Então, falaram que se eu casasse, eu não ia poder ir no Brasil. Como eu estava grávida em licença maternidade, eu teria que me apresentar a cada 3 meses para perito. Né? Vocês sabem como funciona isso, né? Para confirmar que eu ainda estou grávida, né? Então, isso pro INSS, você diz? É, no Brasil, na Varig, né? Sim. Porque eu estava de licença. Na empresa. Na empresa mesmo. Eu tinha que ir no departamento de saúde da empresa, passar pelo médico e para ele avaliar e tudo bem. Eu podia ficar nos Estados Unidos. Mas então eu falei, olha, quer saber? Eu não vou casar no momento, porque eu tinha licença de trabalho, né? Visto de trabalho, né? Pela Varig. Então eu podia entrar nos Estados Unidos e sair a hora que eu quisesse, sem nenhuma pergunta. Então eu falei, eu vou casar e daí eu não posso ir no Brasil, vou perder esse salário. Esse salário integral, aí eu não casei. Eu só casei, na verdade, quando minha filha fez 5 meses. Em maio, que aí eu me demiti totalmente. Aí eu casei, me desliguei. E aí você falou, agora eu posso casar porque eu vou ficar. Mas aí eu casei rapidinho também. Na época não era tão complicado como hoje. Você estava dentro de um status. Já. Né? Então você praticamente só trocou aquilo, né? Pela sua legalização. Isso. Né? E aí já ficou tudo tranquilo. Aí começou a vida aqui, né? Bebezinho. Aí o apartamento de um dormitório já não fica daquele tamanho que você precisa. Nada, minha menina nasceu os 2 ali no pequenininho. Tem espaço para tudo, sabe? E tempo para tudo. Exatamente. Então, você ficou nesse apartamento até nascer os 2? Até nascer os 2. Quando meu segundo, o menino nasceu, né? A Nathalie nasceu em 2001. Aí o Douglas nasceu em 2002. Assim que ele nasceu, foi um seguidinho do outro. Porque... a fábrica já podia sair de funcionamento, né? Já estava com 35, 36, eu tive meu filho com 37. Eu falei, não, vamos acelerar, porque senão você é avó, né? Não vou ser mais mãe. Aí vai complicar. Não, mas foi ótimo, né? Porque aí você também já tem todo aquele trabalho de uma vez. De uma vez pique, só. Né? Já tá. Você conseguiu trabalhar com eles pequenos? Não, esse é o problema. Não consegui trabalhar fora. Porque pagar babá nos Estados Unidos é trocar nada por nada. Pequenos? 2 pequenos. O que você vai ganhar vai tudo em salário para babá.
Então, o que eu fiz foi fazer coisas aleatórias. Eu fazia a unha das brasileiras, porque quando eu era criança no Brasil também, eu não mencionei, mas eu fiz tudo isso. Tudo que você imagina, eu fiz. Que fosse honesto. Então, sabia fazer unha muito bem, conhecia umas brasileiras, ganhei um dinheirinho razoável, bem bom, fazendo unha. Aí, quando as crianças cresceram um pouquinho, 3 anos e meio, tava a Nathalie, o Douglas estava com 2 aninhos. Aí meu marido trabalhava na frente da nossa casa, né? E ele já tinha se formado na época, porque quando eu casei com ele, estava no 2º ano de faculdade. Aí ele se formou, eu e a Nathalie, já bebezinha, ia levar ele para a faculdade, às vezes, porque a gente só tinha um carro. Aí ele se formou e estava trabalhando em frente do nosso apartamento. Aí eu arrumei para ser garçonete no Crab House, um restaurante bem famoso em Miami. Não sei se você já escutou falar. Conheço. Faliu, né? Maravilhoso, mas infelizmente faliu agora. E aí o meu marido chegava em casa às 5, eu saía às 5h30. Eu tô achando que essas empresas tinham ótimos funcionários e perderam, porque ó, Varig não existe mais. Deus Helena saiu, acabou a Varig. Pois é, Agora menina. ela foi pro restaurante, Acabou. Fechou o restaurante. Fechou o restaurante. Você sabe que a minha filha falou essa brincadeira mesmo? Eu falei, mãe, você não pode sair dos lugares, você sai, não o trem pode, fecha. porque você que faz aquilo continuar funcionando. Eu tô dizendo que essa mulher é demais. Aqui. Aí foi isso, aí fui trabalhar de garçonete. O que eu amei, gente. Amanhã, se eu precisar trabalhar em alguma coisa e eu não estiver vendendo casa ou qualquer coisa, vou ser garçonete. Não, você vai se aposentar. Maravilhoso. Não, eu tô aposentada, mas veja bem. Se for o precisar. caso, se E precisar. pagar bem, né, A gente tá sempre disponível, desculpa. A gente tá sempre disponível, entendeu? E eu me dei muito bem como garçonete. Eu tinha uma experiência em atendimento como comissária. Então, na verdade, eu tinha um atendimento diferenciado. Que faz Você já- toda a diferença. Toda Você já a tava diferença. lapidada, né? Vamos combinar, né? Então, realmente, eu vou falar uma verdade. O restaurante que eu trabalhei, se alguém, né, da área, mas eles não vão estar assistindo porque é em português, eles iam lembrar de mim alguns clientes. Eu tinha reservas no meu nome, pessoas que esperavam minha mesa esvaziar para sentar comigo. E eu fiz muito Fez a dinheiro. diferença. Eu fiz a diferença no restaurante. É aquilo que eu sempre falo. Hoje até eu tava falando com uma pessoa, ele tem 12 anos, é um menino, né? E eu tava falando com ele por vídeo e eu falei, como que tá? Como tá a escola? Como tá? Não, tá tudo bem, tô fazendo tudo direitinho e tal. Eu falei, e aquele quilômetro extra? Que quilômetro extra? Eu falei, porque o que você tá fazendo, muita Todo gente mundo faz. Todo mundo tá fazendo. Onde você vai chegar, um monte de gente vai chegar com você. Agora, resta saber se você vai ficar parado ali com eles ou se você vai andar 1 quilômetro extra e deixar eles para trás. Essa é uma boa. Você um bom fez a contato. diferença. Você andou 1 quilômetro extra por onde você passou. Olha esse restaurante. E são pequenas coisas, porque hoje a minha sobrinha veio do Brasil, né? Tá morando até você conhece. Conheço. Né? Tá morando em Gainesville e ela tá trabalhando de garçonete. E eu treinei ela para trabalhar de garçonete. Eu pensei expliquei que ela para ela morava em- como fazer para você ser uma boa garçonete, fazer a diferença. E você ganha muito dinheiro se você trabalha muito bem. E estagiou com você, então, ela. É. São pequenas coisas, tipo, nunca servi um cliente num copo sujo. Eu lavava todos os meus copos para as minhas mesas. Os meus talheres nunca tinham o arrozinho no garfo agarradinho ali. Sabe? Que é um absurdo quando às vezes te dão um copo de água, aí você vê tá aquela gordura. Porque Deixa só eu joga olhar. na Não, massa. não, Deixa eu não tá. olhar O esse, seu tá gente. perfeito. Vamos Só olhar aqui, nossos copos. Vanessa, só tem o meu batom aqui, ó. Ai. Entendeu? Aqui a gente tenta fazer tudo também assim, com Tá excelência. muito perfeito, perfeito. Mas é isso, é tudo que você faz com dedicação. Amor. Exatamente. Bota amor em tudo, é a Porque você pitadinha vê, do amor. muitas vezes, principalmente no início, você não sabia qual era o cliente que você ia atender. Você não conhecia. Só que você já estava pronta para atender com amor e dedicação. Qualquer E isso cliente, fez a total diferença, né? Quantos anos nessa empresa, nesse restaurante? Nesse restaurante, meu Deus, eu acredito que eu trabalhei lá, a Nathalie tinha uns 6 anos. Bastante, Olha, hein? bastante É. tempo, é. Porque ela tinha, foi por volta disso aí, de 5 a 6 anos. E saiu por quê? Você lembra? Na verdade, a gente mudou para Sarasota, eu trabalhei uns meses no outro restaurante em Sarasota também. Da rede deles? Não, Nata, aí outro. foi um outro, foi o Columbia, Ok. um restaurante espanhol. Uhum. E depois voltamos, saímos lá de Sarasota e voltamos para Miami, e aí eu fui fazer o curso para ser corretora de imóveis. E da onde que surgiu essa vontade de
Essa vontade surgiu, é sempre assim, né? Tudo tem uma história. Essa não foi uma vontade, eu nem tinha pensado nisso. Como eu nunca pensei em ser comissária. Essa vez não teve um anúncio de jornal. A vida sempre apresenta as coisas para mim, eu aceito, agarro, entendeu? Eu não pensei nisso. Eu estava pensando em fazer alguma coisa diferente, porque apesar de eu gostar muito de ser garçonete, é muito pesado. E ainda mais com 2 filhos pequenos, né? É muito pesado. E eu já sabia que estava envelhecendo e não ia, já de idade, carregando, às vezes as bandejas pesam 30 libras, que eu não sei quanto que é em quilo. Então eu falei, gente, eu amo ser garçonete. Calcula pra gente aí essas 30 libras. 15 quilos? Uns 15 quilos por aí, né? Faz sentido. E com o bracinho pra cima. Pois é, imagina. É pesado. Aí eu falei, gente, tá na hora de eu mudar o esquema aqui, né? Fazer alguma diferença, fazer alguma coisa diferente. Aí eu pensei em trabalhar em banco. Falo 3 idiomas. Falo inglês, falo espanhol, falo português. Falei, bom, de repente vai ser um bom emprego, né? Espanhol você aprendeu aqui? Espanhol aprendi aqui. Eu já arranhava um pouquinho, porque a gente voava muito para a Argentina na minha época. Tá bom. E eu adoro idiomas, e eu sou muito curiosa. Eu quero falar com as pessoas, né? Então eu conectar, né? Eu ficava me esforçando ao máximo quando eu voava para a Argentina e fazia pernoites lá, né, de comissária, e aprendi a falar muito até. Aí quando cheguei em Miami, que eu falei, vou falar só inglês, adivinha? Só falei espanhol. Na verdade, era bem pouco inglês. Aí você pensou no banco, então? Pensei no banco, apliquei tudo, me chamaram. Aí me falaram que era $9 a hora. Só um pouquinho. Quando alguém fala apliquei para vaga, ou igual ela tá falando aqui, apliquei para trabalhar, é se candidatar, deixar seu currículo. No Brasil é assim, né? Vai lá, você procura um emprego, você entrega um currículo, você se candidata, vai para entrevista, é tudo isso aí. Apliquei o aqui. meu apliquei, gente. Desculpa aí, tá? Não, é bom porque a gente vai aprendendo, né? É até bom falar. A maneira da gente falar aqui, Sim, né? não, e é bom porque quem tá ouvindo que não sabe, aprende mais uma. Mais uma gíria, né? Porque é praticamente uma gíria, né? Então, aí eu fui chamada, mas eles pagavam $9 a hora. Aí eu falei, não vai dar. Porque... E isso há quantos anos atrás, hein? Bastante. Eu diria o quê? Uns 15, 17, 18. E ficou muito tempo aí oscilando nesses 10, 11... Não, veja bem, não, antes atrás? disso, Aí eu falei, não vou. Vou continuar sendo garçonete, porque como garçonete eu fazia por volta de 1.000, 1.200 por semana. Trabalhando 4 dias, 2 dias dobrado e 2 dias depois das 5h30. Como meio período. Falei, eu não vou perder meu tempo de ficar num banco toda emperequetada. O dia inteiro. O dia inteiro, vou ter que pagar babá, não vai sobrar nada. Então, desisto. Acabei com a ideia. Aí, conversando com uma menina que tinha criança pequena, e a gente sempre ia para os parquinhos junto, para levar as crianças para passear. Aí, eu estava falando para ela que eu estava pensando, e aí pensei em ser professora também. Mas só que, infelizmente, aqui também, professora não ganha tão... Não, também. Não é essa maravilha que todo mundo pensa, não. Eu falei, não. Não está abrindo o meu leque, essa oportunidade, entendeu? Eu trabalhei de garçonete porque eu não queria também abandonar meus filhos, deixar com babá, apesar de ser muito caro também, né? E acabei amando, de verdade. E aí eu falei, não, professora não vou ser não, porque não compensa financeiramente. É a mesma história do Brasil que eu parei há muitos anos atrás. Seria voltar para trás, né? Seria... porque é uma profissão onde tudo começa, onde todas as nossas vidas começam, né? Que não é com o professor. Né? Não é reconhecida, não é valorizada, né? Porque assim, você bem-sucedida hoje, tem o outro ali, mas é unânime. Todo mundo passou por um professor na vida. Exatamente. E, infelizmente, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, acontece a mesma coisa. Eles não são bem remunerados, né? Não tem um reconhecimento. Um reconhecimento, né? Ou às vezes pode até ter, mas não é financeiro. Não é financeiro. Deve ser aquele prazer tapinha pessoal e tapinha nas costas e né, essas coisas. Aí eu falei, não vou ser professora. Aí essa minha amiga virou e falou assim, Deus Helena, você adora negócio, né? Porque eu sempre gosto de mexer com business, né? Por que você não vai ser corretora, menina? Aí eu falei, Camila, você sabe que é uma boa ideia? Na semana seguinte já tinha entrado no curso, em um mês eu já fiz, em um mês e meio eu já tinha licença. Pronto, passou.
E aí comecei. Eu comecei. Não é uma coisa que você tira a licença hoje, amanhã você ganha $1 milhão de sai dólares, vendendo 10 casas na semana, né? Você tem que desenvolver bastante conhecimento da área, você tem que entender de tanta coisa. E aqui nos Estados Unidos, não é igual no Brasil, qualquer um é um corretor. Aqui você tem que estudar tanto. E é tão difícil passar na prova do Estado. Sabe? São livros dessa grossura que você tem que estudar. São leis, são normas, são regras, é muita coisa. Muita coisa. Como você conseguiu fazer isso com 2 filhos pequenos? Menina, eles iam para a escolinha, eu estudava, né? E fiz o curso à noite, quando meu marido estava em casa. Para ficar com eles. Ficar com eles. Você fez presencial, né? Porque fiz não presencial. tinha online, né? Na época, nem sei se tinha online. Já tinha bastante computador, mas não. Acho que não. Acho que foi 2010. Tem 15 anos que eu fiz isso. E aí eu comecei, fui me aprimorando, estudando, aprendendo. Você lembra da primeira casa que você vendeu? Vendi a primeira casa até para um cliente que morava em Nova York. Depois do coronavírus, veio de volta aqui mudou para Miami. Porque perdeu, infelizmente, o business dele lá em Nova York. O nome dele era... My God, deixa eu ver se eu lembro. Jana e... daqui a pouco eu vou lembrar. Eu te entendo. Daqui a pouco eu vou lembrar. Oh, meu Deus. Você tá em casa. Rob. Rob. Que é R-O-B. Mr. Rob. E a esposa dele era Jana. Um casal muito legal. Ele me ligou, né? E através de propagandas que eu fiz. E conversou comigo. Só que eu tinha acabado de pegar a licença, né? Então, eu não era aquela pessoa cheia de experiência, entendeu? E de malícia até, né? Tem que ter muita malícia para lidar com essa coisa. Aí atendi o telefone e atendi, falei. Ele falou que queria umas propriedades. Eu falei, não, me passa seu e-mail, vou te mandar uma lista de todas as propriedades disponíveis que parece que vai ser do seu gosto. E eu não sei muito termos de corretagem em português, então... eu vou atropelar bastante. Sim, ele tinha uma lista de exigências e você foi né? atrás. Que a gente fala aqui criterias, né? Como é que a gente fala? Critérios. Critérios, isso mesmo. Então, aí ele me perguntou e falou assim, olha, quanto tempo você tem a licença? Ai, meu Deus. Agora pegou. Exatamente. Aí eu falei, olha, Mr. Rob, eu tenho a licença por 1 mês. Aí ele, você já vendeu alguma casa? Aí eu, não. O senhor é o primeiro cliente. Mas eu nunca vi ninguém questionar o corretor. Mas talvez talvez pelas perguntas que ele fez e ela parou para pensar. Deixa eu te falar, eles questionam sim. Porque é uma situação muito séria. Vou começar a séria. perguntar, eu era muito boazinha. Você precisa de alguém que saiba o que tá fazendo. Porque você pode perder e é o seu maior investimento. Entendeu? E você não pode devolver uma casa. Então, você precisa. Ele me perguntou, eu falei, olha, Mr. Rob, não tenho experiência. Se o senhor quiser me fazer algumas perguntas, pode ficar à vontade. Se eu tiver a resposta correta, vou te responder. Se eu não tiver a resposta, eu vou aprender. E vou trazer de volta a melhor resposta para você. Pronto, ganhou ele. Aí ele, tudo bem, minha casa eu vou comprar com você. Eu falei, ótimo, obrigada. É isso que o americano valoriza, né? É a sinceridade. É a verdade das pessoas, né? Então, não interessa, doa quem doer. Seja sempre sincero com o americano. Fale sempre a verdade. Você nunca vai perder. Né? Não. Às vezes, a sua verdade é triste, mas é através daquilo que você vai criar uma relação de confiança com esse americano, né? Inclusive, quando eu vendi essa casa para ele, eu ainda continuava trabalhando no restaurante, né? Porque eu falei, eu não vou largar até eu equilibrar, né? Até você ter certeza. Isso, ali, até né? eu ter certeza. Aí, comecei. De um pro outro, fazendo curso, me aprimorando bastante. E o network nessa profissão é muito importante, né? Propaganda. É a alma do negócio. Tem que fazer propaganda. E principalmente quando é um cliente satisfeito fazendo para outro, né? Exatamente. Ele te indicou? Até hoje são meus amigos. Eu vou para Miami almoçar com eles. Tem uma menininha, uma filhinha. E me adoram. Quando eu trabalhava no restaurante, ele sabia que eu era uma garçonete também.
E ele nunca se incomodou. É o que eu te falei. Eles iam lá no restaurante comer comigo. É o que eu Me te falei. levavam presentes, Olha, gente, A sua sinceridade... me deram um monte de presente. Que coisa mais A impressionante. sua sinceridade naquele momento construiu essa relação de confiança. E de amizade, olha, que perpetuou até hoje. É. E ele foi e me recomendou muitos outros clientes. E foi assim. E foi crescendo aos pouquinhos, né? Nisso, os filhos também foram crescendo. O Douglas Você ali- o Douglinhas, quando nasceu, a gente saiu do apartamentinho de 1 quarto e nós compramos um de 2 em cima. Né? Subimos uma escadinha a mais. Subiu na vida. Subimos na vida. É, né? dobrou de Um era no tamanho. segundo andar, o Exatamente. outro era no terceiro. E o dobro do E tamanho. muito bonitinho até. As crianças têm muita memória daquele apartamento. Inclusive, se perguntar para eles o melhor lugar que eles moraram, eles vão dizer aquele apartamento de 2 quartos. Muito, muito legal. E é isso aí, fui trabalhando. E depois eu tirei uma licença para abrir minha própria empresa de corretagem, né? Quantos anos já nessa área? Olha, 2 anos. Eu trabalhei 2 anos de corretora, que é aqui a lei fala que você tem que trabalhar 2 anos, antes de você fazer ali o curso de broker, que eu não sei como é que fala no Brasil. É o que é o dono da empresa. administrador. A imobiliária, né? É, a imobiliária, para eu poder abrir Pra uma poder abrir a imobiliária. imobiliária dela. Né? Então, eu tenho que ser uma broker. Aí, com 2 anos, O corretor é o realtor Yeah. e o broker é a imobiliária. O broker, ele é também um corretor. Antes de mas tudo. antes de tudo, mas ele é um corretor dono da imobiliária com depois. habilidade para ter o seu próprio business. Ele vai, no caso... Porque quando eu era só uma corretora, eu tinha que pegar a minha licença e dar para uma imobiliária. Fazer contrato. Né? A imobiliária, ela segurava a minha licença e eu tinha que pagar uma porcentagem para eles. E essa porcentagem, às vezes, varia de 30%, 40%, que eu não gostava muito. Então, eu fiquei 2 meses só no começo, quando eu tirei, em 2015, a licença. Eu fiquei só uns 2 meses com uma empresa que me levava 40% da minha comissão. Para não fazer nada, só para segurar a minha licença. Não me dava o cliente, não me dava nenhuma assistência. Mas você precisava dela. Mas eu não podia trabalhar sem ser Sem ela. vinculada a uma imobiliária. E aí, Entende? você também foi atrás de pagar o preço, né? Para ter a sua empresa. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar muito, fazer outros cursos, porque quando você tira a licença, você não sabe absolutamente nada. Você sabe a lei. Você sabe o que vai te colocar na cadeia ou não. Porque, diferente do Brasil, aqui, real estate é uma profissão séria. É como as pessoas confiam em você, como elas confiam no advogado que está defendendo me dá um elas. exemplo de um corretor que pode ir para cadeia. O que ele faz? Por exemplo, aqui, você, para mostrar uma casa, você tem que ter uma licença, tá? Então, eu sou corretora. Vanessa, você está comprando uma casa comigo. Quero ver essa casa. Quero ver essa casa. Se eu pegar o código daquela caixinha onde está a chave e te der para você, é um crime. Você vai ser presa porque você está transpassando, é transpassando que fala? Você está ultrapassando... Ultrapassando, transpass aqui, né? Aham. Você está ultrapassando a casa de propriedade alguém, do você outro. está invadindo a Mas propriedade alguém de me alguém. deu a senha, ele não me deu Aí quem vai? Sou eu. E se você não pode comigo e fala, olha, você pode ver sozinho e ver a senha? Você sabia que nunca. já fizeram isso comigo aqui? Mas isso é totalmente legal. Aí é que vem o lado Eu nunca pude imaginar isso. É. Porque a corretora no dia estava ocupada, ela estava em outro lugar e eu mandei uma casa que eu queria ver na época, era uma casa de aluguel. E ela falou assim, olha, eu não tô aí na cidade, mas eu posso te dar senha e você vai e olha, né? E a gente foi sozinha, isso é nada. Mas olha, eu vou E te eu nunca explicar uma coisa. imaginei que isso não Então, podia. não Você já viu alguma sozinha? Que você chegou lá e digitou e você abriu e Não. entrou? Não. E foi tão assim, eu acho que não sei se ela confiava assim tanto na gente também, ela já conhecia a gente, ela já tinha alugado outras casas pra gente, né? E Veja a gente bem. fez tudo direitinho, mas eu nunca imaginei que eu tava infringindo a lei. Ou ela, né? Ou As ela. duas. Eu vou esclarecer para você esse Ok. ponto. É extremamente proibido abrir uma casa para venda, para aluguel, para o que seja, se você não tiver uma licença de corretor. Extremamente. Só na Flórida, é isso? Ou no país? No país inteiro, só que as leis variam de estado para estado, mas nunca isso vai ser permitido em nenhum lugar. Então, recapitulando, se eu quero ver uma casa para alugar
faço contato com o corretor, ele fala, não posso te acompanhar, eu vou te dar 100 e você vai sozinha. Se eu for e fizer isso, eu tô cometendo um crime. Você está cometendo um crime, e se o dono dessa casa chegar e você estiver na casa e ele falar, olha, qual é a sua licença? Me dá o seu business card, o seu cartão de visita. Você vai estar num problema enorme. Aí, com certeza, você vai revelar a pessoa que te deu esse código, que vai perder a licença e vai responder também. Bem sério. Muito, muito sério. Eu sou sua amiga pessoal até, por anos, né? Eu, Arthur, meu sobrinho, seu filho. E nunca eu te daria o código para entrar. Nunca. E não é maldade. Não é ou porque eu falta de não confiança. confio em você. Não. É porque eu não quero fazer nada contra a lei e não quero perca te sua colocar licença. em problema também. Porque isso aí não é estar confiando em você, é estar te colocando em um problema muito sério. Eu lembrei de história que tem até um amigo que antes de mudar, ele foi lá visitar a casa, que estava em trâmites de aluguel, e o proprietário chegou e adivinha onde ele estava? Dentro da piscina, já nadando. Você conhece essa história? Não. Ele conta rindo e a gente dá muita risada. Ele falou, você imagina que eu não tinha saído ainda, já estava marcado para assinar, e de repente eu fui, Flórida, um calor danado, meu primo estava aqui, vamos dar um mergulho nessa piscina azulzinha? Vamos. Quando os dois estão lá nadando, adivinha quem chega? O dono proprietário. Você sabe de que eu tô falando. Um abraço, um beijo para vocês. Olha, mas é isso, tem muita lei e... Que coisa, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa. Eu nunca, não deixo E eu ninguém. que fiquei morrendo de inveja dele. Já falei, qualquer dia eu vou repetir isso. Vou nadar numa piscina. Que sério, né, Deusené? É tudo muito sério. Tem muitos pontos aqui que... Eu comprei uma casa no Brasil e é muito estranho a muito maneira diferente. que a corretagem acontece lá. Você não Confusa. sente segurança em ninguém. Ninguém. É um querendo comer o outro. Até você não tem assinar norma. aquilo em cartório e aquele dinheiro na sua conta. Realmente, você Não, passa você- por muitas pessoas. Aqui, gente, olha, vou falar uma verdade para vocês. Organizado. É muito organizado, é muito sério. Mas não significa que tem pessoas aqui que tiram a licença e que não seguem as regras e as leis do país, né? Ué, como Inclusive, essa casa até que eu fui ver outros com a senha. brasileiros que têm licença de corretor aqui e que, infelizmente, trabalham totalmente contra a lei. E vão dando sorte de não serem Agora pegos. fiquei curiosa. Fala né? pra mim mais uma coisa que você, por exemplo, já viu acontecer errada e que pode levar o corretor a perder a licença dele. O corretor pode perder a licença dele se ele conduzir o cliente dele sabendo. A negociação. Por exemplo, vamos dizer que tem uma casa que tem um problema muito sério. Eu sei desse problema. Mas eu não vou falar para o meu cliente porque eu vou perder minha comissão de 3%. E eu quero que ele compre. E ele tem que comprar essa casa. Então, você omitiu um fato importante. Você pode ser processada por isso, você pode ser, como fala, né? Sim, processado. Ser processada e etc. Vamos usar disso que você está falando até para servir de exemplo e usar o meu caso. Quando eu precisei comprar minha casa, eu já tinha uma data para sair da casa de aluguel. Então, eu obrigatoriamente tinha que mudar para aquela casa, porque eu não ia ter onde morar. E a casa, ela tinha um inquilino que morava. Ele tinha um contrato, né? Isso no Brasil, se você pedir, tem um prazo e o seu inquilino sai. Ou você mantém ele e o contrato vem para você e você continua recebendo. Mas se eu quiser morar naquilo, eu sei que eu vou comprar e que se eu der um prazo para ele, ele vai sair. Às vezes até o prazo da negociação. Até chegar nos trâmites finais, sair sua escritura. Passou às vezes um mês e meio, ele sabe que vai ter que sair. Ele procura outra casa e muda. E eu achei que aqui era a mesma coisa. Só que não foi me explicado que eu teria que, comprando a casa, eu também estaria arcando com aquele contrato daquele inquilino. E eu não sabia. Né? Tava escrito ali o que tinha o inquilino e aquelas letras e o inglês e tudo. Então, eu acredito mesmo que eu falhei também. Mas a pessoa em nenhum momento esclareceu para mim. E quando eu chamei para falar da casa e que eu tinha que mudar, eu deixei muito claro que eu não tinha onde morar, que o meu dia na minha casa, o último era aquele dia,
que eu tinha... Ou seja, ela podia me mostrar mais um monte de casa em que eu podia mudar imediatamente assim que saísse. Sem problema nenhum. Mas ela continuou fazendo o processo seguir. Detalhe, quando assinamos e tudo, ela só falava, não se preocupa que quando você comprar, vou lá falar com ele. Ela falava assim pra mim. Não. E aí, quando deu tudo certo, que eu falei, e aí, quando você vai lá falar com ele? Ah, eu vou ver. Falei, não, mas o prazo tá passando e eu vou sair da minha casa aqui de aluguel, né? Eu preciso mudar, então precisa confirmar direito com ele. Só sei que ela tentou tanto que das últimas vezes ele já não atendia mais a porta, ainda colocou uma faixa lá, tipo, um bilhete, um cartazinho assim, colado na porta, tipo, não me incomoda, não te chamei, eu não quero saber de nada, não quero falar com ninguém. E aí, por último, ela tentou por e-mail. Foi quando ele falou, eu não tenho nem interesse em mudar daqui. Nem para outra casa, se for mais cara, nem que pague minha mudança, nem que pague meu conto. Não vou mudar. Aí ela virou pra mim e falou assim, realmente ele não tem nenhum interesse em mudar. Eu falei, e? Depois que a casa já estava comprada. E brincando na época, eu falei pra ela, eu preciso mudar. Porque se não der certo, eu vou morar na sua garagem. E dei risada com ela e ela riu comigo como se aquilo fosse uma coisa... Resumindo, a gente assinou, pagou, você dá tudo praticamente que você tem, você não tem mais para dar depósito, e a outra casa você não pode alugar por 6 meses, que era o prazo de terminar o contrato dele, e eu fiquei na rua. Então, olha, nesse caso, você... Mas estava escrito lá. Tá, pode estar escrito, mas ela teria que ser muito mais honesta do que foi com você, tá? Porque se eu tô lidando com um cliente que não fala, fala espanhol ou que fala só português, eu vou pegar aquele contrato e as partes importantes, eu vou explicar tudo na sua língua. Principalmente quando eu te chamo e eu falo por que eu tô comprando aquela casa. Tá, porque eu não vou ter mais onde morar. Exatamente. Então, a pessoa age de má fé pelo seu próprio interesse. Só que isso aqui também pode causar problema. Ela misrepresentou você. Eu não sei como é que fala em português. Sabe? É misrepresentation. Entendeu? Ela deixou de cuidar dos seus interesses para cuidar do dela. Interesses para cuidar do dela. Para avisar o lucro aqui, só, né? Para avisar só o dinheiro. E ela não é inteligente, porque o dinheiro vem para você. Vem para você, se você for honesta, vai vir melhor, vai vir mais abençoado. E vai vir com mais recomendações. Quantas pessoas você recomendou para essa senhora? Nenhuma. E várias já pessoas perdeu. Eu aconselhei comprar a casa, eu acompanhei o processo, inclusive na minha própria família. Então, assim, nunca mais, assim, porque a experiência foi ruim. A gente viveu um pesadelo, não foi nenhuma experiência ruim, foi um pesadelo. Olha, Vanessa, no contrato de compra e venda, um contrato de aluguel nos Estados Unidos, ele tem mais força do que o contrato de venda. Se você alugar essa casa hoje que você mora, a casa que você mora, e você for vender, você só vai vender para alguém que vai aceitar o seu tenant. É a única maneira. Ou, no meu caso, se eu sou a corretora, eu faço uma negociação com o inquilino. Não é tenant, tá? Esclarece aí. Vou fazer você faz uma negociação antes? Não, antes. Porque se ele não quiser, você fala, olha, ele tá lá e é irredutível, ele não vai sair. Ficar. E aí eu faço uma negociação com ele, faço assinar um papel, um documento que ele concorda em quebrar o lease, né? Quebrar o contrato, e ele vai receber 1 mês de aluguel extra. Ele vai receber. Sim, tudo pode ser resolvido, é uma negociação, tá? Mas agora, ele pode não aceitar também. Ele pode dizer, se ele não aceitar, eu vou ficar aqui até o final. Eu vou falar, Vanessa... Foi o que ele fez? A gente só vai conseguir vender a sua casa para o investidor, ou alguém que vai estar disponível para esperar. Só que no contrato... Tá? Quando você assina o contrato, o contrato, que é o contrato de compra e venda, tá escrito lá se existe um tenant lá. Tava escrito no meu. Tava escrito no meu, tá. Eu entendi, mas no caso da Vanessa, ela sabia, só que houve uma má fé. Da pessoa dizendo, não, deixa que eu resolvo depois. Isso. Continua comprando e eu resolvo depois. Ela falava, don't worry about. Não se preocupa. Tipo, deixa comigo. Isso é má fé, ela falava de assim, má fé. Ela falava assim que a gente assinar, eu resolvo. Ela falava desse jeito pra mim. Não, Vanessa. A gente viveu um pesadelo horrível, você não faz ideia. A gente ficou praticamente na rua. E pra não ficar na rua, a gente foi submetido a morar, assim, numa condição que um dia eu te conto. A história. E não era só eu, a família inteira. Né? Filho, bicho. Foi difícil.
Mas pelo fato de estar escrito ali, eu achei que eu nunca teria o direito de reclamar, sabe? Você poderia ter feito, tem o DBPR. Você poderia ter mandado, é um departamento onde você pode fazer reclamação. E fazer uma reclamação de que você não foi bem orientada, te causou muitos problemas, você poderia, sim, ela ia ter que responder por isso, entendeu? Mas tem muitas maneiras em que um corretor pode te prejudicar muito. Ela me prejudicou. E vou mais então. Eu pedi para falar no office com o responsável para ver o que ia ser da nossa vida. E aí eles receberam a gente, eu expliquei para ele exatamente. Ele falou, tá escrito aqui. Eu falei, ok, eu li. Mas ela me deu uma garantia de que ela ia resolver isso. O problema. Exatamente. E aí eu expliquei para ele, eu não aceitava as coisas que ele estava tentando falar, sabe, os argumentos. E aí o que ele fez? Ele abriu uma tela desse tamanho. Falou, olha, nós somos donos de todas essas propriedades. Escolhe uma. Você quer 3 dormitórios? Tá aqui, tá assim. Você quer quintal? Você quer a garagem para quantos carros? Tá. E aí a gente foi olhar, ele falou assim, tá bom. Quando terminar o seu contrato, você vai morar nessa casa nossa. Até o inquilino sair da tua casa. Tá, eu falei, tá bom. E o preço? O preço que vocês recebem de aluguel, vocês repassam para mim. Eu falei, sim, porque eu não tenho condição de pagar nada além. Porque eram casas maravilhosas. Inclusive, acho que era no Tradition, num bairro bom, que você conhece. Ok. Adivinha? Terminou o nosso prazo de aluguel. Liguei, olha, a gente vai mudar. Quando mandou pra gente qual era a casa, eu já falei, já tem alguma coisa errada no endereço que a gente viu. Quando eu cheguei pra ver a casa, uma casa abandonada. Ai, mãe. Era bicho pra todo lado, dos piores bichos que você imaginar. Foi horrível. Eu falava, nós não vamos ficar nessa casa. Vocês me mostraram outra casa. Sim, mas a gente não pode ficar esperando vocês. Uma semana. Então deram aquele cala-boca na gente. E deixaram pra última hora. Ou você mora nessa, ou você fica na rua. Foi horrível, foi uma experiência horrível. Mas então, é bem importante. É da maneira que eu me sinto no Brasil, quando eu estou buscando propriedade lá para comprar alguma coisa. Realmente me sinto extremamente desconfortável, porque não confio. Mesmo você não confio. Principalmente por você ser da área. Por isso que eu não confio, porque eu vejo que está tudo errado. Tudo errado. Não existe uma atenção, porque eu trabalho aqui, eu trabalho para o meu cliente. Se ele quiser ver 40, 60 casas, quanto tempo eu demorei mostrando casa para o Arthur até o dia que nós compramos uma? Eu nunca pressionei o Arthur para comprar a casa. O dia que você encontrar o que vai te fazer feliz, você compra. Até lá, o meu papel é te mostrar. O meu papel é te mostrar. Eu não posso querer te mostrar 3 casas e vender uma em um dia. Não, e você ia além, você ia dava os prós, você dava os contras, você falava, olha, isso aqui tem bom, isso aqui não é tão bom, ó, isso aqui não gostei por isso, né? Você auxiliava. Eu dou, é o nosso dever, é esclarecer, sabe? O cliente. E realmente é importante. As pessoas até aqui nos Estados Unidos, às vezes, o americano gosta de ser bem representado. E ele percebe quando você tem conhecimento. Então, no Brasil não tem confiança? Não, nenhuma. Eu comprei uma casa em Mangaratiba e estava até tentando comprar uma outra lá. E, infelizmente, eles não lutam por você. Entendeu? Eles lutam pelo dinheiro deles. Então não tem uma transparência, uma confiança. Não tem transparência, não tem confiança. Aqui eu já passei isso, né? Você imagina uma coisa lá, assim, então, absurda. Uma casa, o sistema é todo louco. É bagunçado. Né? Bagunçado. Um tá vendendo uma casa, o outro tá vendendo a mesma casa, o outro tá vendendo a mesma casa. Você não tem É uma dinâmica muito confusa. Uma dinâmica muito confusa, desonesta e gananciosa. Põe assim nessas palavras, para mim, desonesta e gananciosa. E aí não tem como criar uma linha de confiança, né? Não tem. Porque você não sabe... Não tem. Eu lidei com corretores lá, comprei a casa, mas não me avisaram um monte de coisa que deviam ter me avisado. Não me mostraram muitas outras casas que estavam disponíveis, que estavam dentro dos critérios que eu queria comprar. Sabe por quê? Não era interessante para eles? Porque ele não ia ganhar o dinheiro. Ou ia ter que dividir. Tá aí. Aqui na Flórida, a gente ganha uma comissão e divide, na maioria das vezes.
divide com a outra pessoa e não tem essa ganância. Infelizmente, porque... O que é certo é certo. É certo, né? É melhor fazer. Porque é por isso que eu venci nessa profissão. Porque eu me dedico 100%. Se eu vou fazer dinheiro, eu quero fazer o dinheiro com a sua felicidade. Não com o seu desespero. Entendeu? Até então, mesmo porque você lida com sonhos, né? é um sonho, é o maior sonho de alguém. Essa pessoa vai olhar essa parede por quantos anos e vai lembrar que eu vendi essa casa para essa pessoa. Inclusive, eu tive uma cliente que colocou o meu cartão no testamento dela. Que quando eu morresse, os filhos eram obrigados a vender a casa. A única pessoa que podia vender aquela casa seria eu. É a confiança. É a coisa mais louca que eu já escutei na minha vida, tá? Eu falei, Lauana, minha querida, e se eu morro primeiro? Aí é problema seu. Mas se você não morrer, você tem que vender a minha casa. Então, o que aconteceu é que ela acabou ficando viúva. E muito legal essa moça, é maravilhosa. É uma cliente até que buscou meus filhos na escola para mim, quando eu estava mostrando casa. Você fala do Brasil, dessa relação de confiança que é difícil, né? E você fala que aqui é diferente. Deus me perdoe, mas se a Deus Helena faltasse, ela ia entregar o cartãozinho dela para quem hoje? Não, mas assim... Tem alguém que você confia aqui? Na sua área? Na minha área? Tem alguns corretores que eu recomendaria, sem dúvida. Tem, Você eu confia? conheço muita São gente pessoas boa. sérias, trabalham de maneira séria. Eu conheço muita gente que não respeita a lei, não respeita nada, mas conheço bastante gente que Que é honesto, bem né? honesto, bem honesto. Aí eu vendi a casa dela e ela teve que fazer mudança no testamento, porque o marido morreu, né? E eu falei, agora você tira meu cartão de lá, tá, Lauana? Que agora deu. Tira o meu cartão Para de lá de que eu já gorar. vendi, Tira. tá? Já vendi sua casa. Mas isso foi uma história muito interessante que eu nunca vi isso na minha vida. E você pensa em ficar mais nessa área quanto tempo? Olha, Vanessa, eu já expliquei, né? Tô aposentada, ainda trabalho, né? Como trabalhei pro seu filho. E para alguns clientes, assim, bem especiais. Vocês meio que trocam trabalho, veja, né? Vocês vivem de escambo, vocês dois, né? E a gente combina ali as coisas, Tio e nós sobrinho, dois. é. É amizade familiar ali. Não, eu vou sempre estar trabalhando um pouquinho. Porque eu adoro sair para mostrar casa. Eu adoro entrar em casa. Eu adoro abrir uma porta e ter a surpresa do que tá lá. Às vezes é tão maravilhoso. E às vezes é tão louco. E às vezes você tem que fechar a porta e sair correndo porque tá nojento. E cada experiência é única, né? É única. Mas você cresce com isso. Exatamente. Então vamos falar agora de filhos. Filhos. Né? Você tem 2 filhos hoje adultos. Adultos. Cresceram, aquela fase de loucura passou. Graças a Deus. Cada um tá tocando a sua vida. Como funciona na sua casa? Então, todo mundo tocando suas vidas. É o esquema americano ou é esquema brasileiro? Misturado. Tá. Misturado, mas não estão em casa faz tempo. Bom, o menino ainda tá. Tá. Porque teve o lance da coronavírus, ele voltou para fazer faculdade em casa. E é um pouco econômico demais, tá juntando dinheiro para comprar a casa dele à vista. Tá. Não quer pagar prestação. Então, acho que ele precisa de mais um ano. Ok. E aí ele vai comprar a casa dele. Mas então tá por uma causa justa. Uma causa justa. Quantos anos? Ele tem 22. Nossa, tá A gente tá atrasada. 22. A gente tá um pouquinho atrasada. E a sua menina, 24? A menina... 23, 24, ela? A Nathalie? Será que eu esqueci? Que ela não esteja escutando. Não, que ela não esteja escutando. Porque Mas ela é mais velha que ele 1 ano e pouco, não é? Ela nasceu em 2001, ela tem 24. 24. E aí ela não tá com você, Ele tem 22, mas ele é 1 ano e 7 meses de diferença dela, então ele vai completar 23 agora em agosto. E aí ela faz 25. Aí ela, em janeiro do ano que vem, faz 25. Então ela fez 24 agora. Ela acabou de fazer praticamente. 24. Tá, não mora com você, mora em outro lugar. Não, ela foi pra faculdade com 17 anos, em Gainesville, e nunca voltou. De lá, ela arrumou um trabalho, que ela tá trabalhando no mesmo trabalho até hoje. O quê? 2, 3 horas da sua casa? 3 horas e meia. Tá. Dirigindo. Eu vou sempre lá, ela vem sempre aqui. O laço continua, né? Não, ela vem sempre. É muito família ela, muito linda. E tá lá, tá trabalhando, já comprou um apartamento, ela tinha 19, vendeu, comprou agora um townhomezinho, muito bonitinho, ajudei ela a reformar. Inclusive, o Arthur fez o backsplash pra mim. Tem dedo dele lá. Não tem?
Imagina se não vai ter. Esse casamento, Deus, Helena e Arthur, olha, deu certo, viu? Esses dois se entendem. Né? A gente se entende, a gente faz. Que bom, porque desde o começo, quando eu te conheci, primeiro eu que te conheci, né? E logo te expliquei a situação e eu vi que você confiou naquilo que eu estava falando e eu achei super importante ser sincera, porque eu já tinha percebido que aqui a gente precisa ser mais do que nunca sincera, né? Que isso é Com muito certeza. valorizado aqui, né? É quando você fala, aquele jeitinho não funciona aqui para tudo. O menos é mais aqui. E quanto né? menos jeitinho, eu acho Sim. que quando você mora nos Estados Unidos, Mas- o caminho do sucesso é você não usar as manias brasileiras nos Estados Unidos. Mas eu nem julgo, você sabe por quê, Sabe, Helena? assim, A gente foi que é criado normal lá. assim. É cultural. É cultura, cultural, mas a gente tem que controlar isso. Claro. Quando você Porque- detecta, aí você tenta corrigir, controlar. Eu entendo. E foi isso que eu comecei a fazer. Aqui Me policio. eu me comporto como uma americana. É lei, não vou fazer. Você é minha amiga? Não. Muito, te amo, mas não vou fazer. Entendeu? Entendi. As regras, a lei. Eu tô na América. Eu Você tenho a cidadania respeita. americana, eu respeito esse país. Certo. Se eu tô no Brasil, eu respeito o Brasil também. Entendeu? Dançar Só que são conforme a dois música. países totalmente diferentes, são dois países com culturas totalmente diferentes, povos totalmente diferentes. Não dá pra ser totalmente brasileiro aqui. Não, de jeito nenhum. Se você trouxer todos os maus hábitos brasileiros pra cá, você vai. E querer- Você não vai se dar bem aqui, E não. querer ser e fazer tudo que você era e fazia lá. Não dá certo. Não vai Você dar. não está lá. Porque Não. você já tem que fazer diferente para ter um resultado diferente. Diferente, com certeza. Né? Você está construindo uma nova vida num novo lugar. E eu acho muito importante respeitar o país, respeitar as regras, né? Sim. Na Seus minha filhos, opinião. então, são americanos, São né? bem americanos. A menina... Não tem nem o que falar, né? Não. Mas eles, como foi essa na infância e adolescência deles, a mãe brasileira e o pai americano? Conseguiu? Eles falam bem o português? Falam porque também, na verdade, o meu marido, a mãe dele é brasileira. Olha. Ele é americano, o pai totalmente americano, mas a mãe é brasileira. Então, ele já falava português. A menina, eu sempre falei português com ela desde criança para que ela aprendesse. A primeira língua que ela aprendeu foi português. Foi o português. Ela só foi falar inglês quando ela tinha 3 aninhos, que foi pro prezinho. E esse português, ele é só falado ou ele é escrito? Ela fala, escreve e lê. E nunca foi pra escola. Autodidata. Aprendeu? Eu tô tentando. Fala, escreve Você e lê. aprendeu? Você vai ter que fazer isso aí, ó, que ela tá ensinando. Um menino, como foi o segundo, eles costumam dizer que o segundo filho vai ser um gringuinho. Porque como eles falam inglês entre si, não tem como eu controlar. Como ela já tinha aprendido, ela só... Repassava para ele o inglês. Ela falava português comigo, mas inglês com ele. Não E ele tem fala, jeito. E ele fala nada de português? Ele é um gringuinho, é uma gracinha falando, é tudo erradinho. É bem índio. É bem gringuinho. Gringuinho, sabe? Você sente, é bonitinho, eu adoro. Não escreve. Não. Não lê. Não. Fala, entende tudo, mas quando fala é Fala bem com gringo. sotaque. E o Fala marido, com que é sotaque. filho de brasileiro e casado com brasileira, fala o que de português? Ele fala super bem. Fala? Até com sotaque mineiro. Olha! Fala super bem. Ele gosta do nosso país? Adora. A gente fica muito tempo lá junto. Ele Ele adora o Brasil. culinária. Ele cozinha tudo. Arroz, feijão. Que bacana. É. Aliás, ele é o cozinheiro da família, né? Eu faço uma comidinha uma vez ou outra, assim, pra não perder o costume, nem perder a prática, mas não é a minha praia. Que Entendeu? legal, que legal. Bom, seus planos para o futuro tem? Além de viajar? Que eu vou querer falar alguma coisa, uma coisinha aí de viagem, que eu tenho muita curiosidade. No momento... Você tá gostando do ritmo? Plano, eu tô amando. Desse ritmo. Viajar. Trabalho quando quero. Trabalho quando quero, pra quem eu quero. Uau! Entendeu? Um dia a essa gente é uma vai meta. chegar lá. Essa é a minha meta de vida. E eu adoro viajar, tenho viajado muito. Eu te falei, eu fui pro Alasca. É fiquei isso que eu quero 3 saber. meses no Alasca. Eu quero saber, você ficou 3 meses na estrada quando você foi pro Alasca. Como Fiquei. foi isso? Maravilhoso. Eu não sei se o povo vai entender, né? Vamos ver, deixa eu tentar. Eu tenho um trailer, né? Um trailer? Aham. Um caminhão, um truck, você chama o quê, Vanessa? É uma picape que puxa seu trailer. Uma picape puxa meu trailer. É uma casinha linda, é uma Airstream. Muito linda.
Tem. Você guarda aqui na sua casa? Na fazendinha, eu tenho uma Um fazendinha. terreno, uma fazendinha, tá. Eu guardo lá. E aí a gente vai, você carrega a sua própria casa. Então eu tenho minha cama, meu guarda-roupa, meu banheirinho, meu fogãozinho. Sua suíte. É muito bonitinho, gente. É uma fofura, sabe assim? Eu sou apaixonada por esse tipo de coisa. Desde que eu vivia no Brasil e assistia filmes das pessoas viajando naquelas vans, né? Dormindo dentro da van. E aí depois eu comecei a ver trailer, eu fiquei apaixonada por isso. E aí, então, vamos para Alasca. Esse Saiu. sempre foi meu sonho. A gente planejou. Por que o Alasca? Porque era o meu marido que queria conhecer o Alasca. E a gente sempre falou, o dia que a gente aposentar, nós vamos comprar uma Airstream. Eu já tive um trailer que eu usava para passear com as crianças e tudo. Mas a gente comprou esse bom, grande, para ir pro Alasca. E para aposentadoria também. Ele sempre falou, a primeira viagem que a gente vai fazer, quando aposentar, vai ser pro Alasca. Inclusive, nem foi, né? Foi mais pro Brasil. Aí, ano passado, a gente decidiu realmente ir pro Alasca. É aquela coisa de passear. Vai passando por vários estados sem 3 rumo. meses, sem amiga. rumo. Nunca teve um plano. Amanhã eu vou estar aqui, depois... Não sei onde eu vou estar amanhã. Hoje, onde nós vamos? Quer saber? 3h30 daqui, tem esse acampamento de trailer. Vamos parar ali. Paravam, descansar. Aí, maravilhoso. Chegava lá, parava, descansava. Conhecia Aí, gente Eu sei que nova. vocês cozinhavam a própria comida. cozinhava feijãozinho, arroz, carninha, churrasquinho, tudo. Porque tem panela, tem tudo. Imagina, é uma casa. Quantos dias para chegar no Alasca? Nossa Senhora, eu tenho no vídeo, não lembro mais não. Não, de jeito nenhum. Até mesmo porque vai parando, né? É, Então, vai parando demais. Porque eu fiz até um canal no YouTube, mas eu sou Horrível. péssima nisso, ok? Mas depois você deixa pra gente. Eu o vou link deixar pra gente você dar uma colocar lá. olhada lá, mas eu filmei de cabeça pra baixo. Eu detesto, eu não tenho muita paciência com o computador. Até hoje eu não coloquei o resto dos vídeos lá. Mas é bem interessante que eu mostrei muita coisa bonita. Valeu a Né? pena pra Apesar você? de não ser vídeos elaborados, assim, Mas a profissionais. paisagem é maravilhosa. Mas, gente, maravilhoso. Tudo que eu vi foi maravilhoso. Vocês não têm ideia. Valeu a pena a sua viagem. Valeu a pena e foi muito gostoso. A gente passou no Tennessee, Cidade da Música. Ai, gente, amei. Amei. E eu tenho minha roupinha, meu guarda-roupinha, minha comidinha, não tem hotel. Faz mala, desfaz mala, faz mala, sabe aquela coisa? Você vai na tua casa. A minha própria casa. Foi maravilhoso. Aí eu fiz um canal em português e um em inglês. E colocou lá a viagem. Eu coloco, mas mais para minha sobrinha, meus amigos. Sim, mas é né? interessante ver, né? Às vezes a pessoa... Alguns clientes, Di, eu quero ver. E eles ficam me pressionando. Põe mais vídeo. Ih, eu tô atrasada. É capaz de chegar daqui a 10 anos. Não terminei de botar os vídeos do Alasca no YouTube. Mas tudo bem, um dia Você ficou termina. 3 meses fora de casa. Literalmente. 3 meses, Muito bom. Amei. Iria de novo? Não, o Alasca em si, vamos falar a verdade. O Alasca foi assim, o trajeto, né? E tudo lindo que eu vi nesse trajeto, em todos os estados americanos que eu passei para ir para lá e para voltar. Mas o Alasca não me encantou nem um pouco. Porque eu não sou aquela pessoa que gosta de hike, fazer trilha. Frio. Né? Eu não gosto. Não estava frio, porque eu não suporto o frio. Eu não vou em nenhum lugar no frio. De jeito nenhum. Como que vai pro Alasca sem frio? Não existe, tem verão lá, bem. Eu fui para lá em junho, agosto. É sol. 10 horas da noite eu estava correndo e o sol na cabeça. E aquela geleira toda? Aquela geleira é só quando é inverno. É 6 meses de inverno, 6 meses de verão. Mas tem verão. E se fosse só gelo, eu não ia. Porque a última viagem que eu fiz pro gelo, eu passei... A viagem foram 12 dias, eu passei 8 dentro do quarto. Aonde? Pra onde você foi? Alemanha. Eu fui no inverno, eu já conhecia a Alemanha de Tadinha outras das minhas situações. bichinhas na Alemanha. Eu tento consolar elas, ver o lado positivo do lugar Mas que vocês é moram. difícil. Mas olha aqui, ó. Tá Tem acabando, jeito não, tá gente, acabando com a olha. Alemanha. Eu não sei o que acontece, dói meus pés, dói minhas mãos, meu nariz queima, eu choro de verdade. Teve um dia que eu chorei. O frio dói. Eu falei pro meu marido, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu tô quase morrendo. Meu pé queimava. Aí, 4 dias em Munique, a gente se divertiu. É lá que elas estão. É. Beijo, Lelê, Bruna. Beijo da tia pra vocês. É, Ó, aqui, ó. Munique, A nossa eu me convidada. diverti. A nossa convidada falando aí do lugar de vocês. E elas falam que o frio é de doer, né? Não, mas dói muito, muito. Eu comprei uma bota lá, achei que era minha, que não era boa. Menina, meu pé queimava tanto, gente, que eu chegava a ficar... suava de dor.
Então, eu falei pro meu marido, não sai desse quarto nunca mais. Só no dia de ir pro aeroporto e esquece de mim. Ele trazia comida, ele trazia café da manhã e eu assisti Netflix. Eu gastei o olho da cara de hotel, o olho da cara de tudo, pra assistir Netflix na Alemanha. E tem gente que Em sonha... Frankfurt. E tem gente que sonha com esse destino. Tá. Pra ir, inclusive, pro Oktoberfest, né? Tem gente que sonha, fala que é o sonho, né? Mas cada um tem uma tolerância. Engraçado que meu marido andou o tempo todo, foi num monte de lugar com a E não neve achou toda como e não você. chorou que nem eu. Eu acho que é o meu corpo, ou meus ossos, alguma coisa não combina com o frio. Né? De cada um tem sua personalidade, preferência né? também, né? Cada um tem eu sua acho preferência. que... Bom, se eu não sentir dor, eu tudo bem. Agora, se você quer acabar com a minha vida, é começar a doer coisa em mim. Começou a doer, eu não existo mais. Eu quero sair correndo, entendeu? E tem que parar de doer, que eu não gosto de dor. É. Então, Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, da atualidade. Como que tá o mercado imobiliário hoje? Na Flórida, né? Que é onde você mora, é o mercado que mais você conhece. olha, complicado, ruim. Muito, muito parado. Ruim pra quem compra, pra quem vende, pra todo mundo. Ruim para todo mundo, porque quem quer comprar tá ficando difícil ser aprovado, os juros estão muito altos, o que causa você Tá ser mais aprovado. criterioso? Como? Tá mais criterioso, mais Tá. regras, mais exigências. Não é mais exigência, porque é assim, ó, é assim que funciona mais ou menos o mercado, tá? O juro alto deixa você pegar pouco dinheiro, menos dinheiro. Quanto mais baixo o juro mais dinheiro você pega, uma quantidade maior. E aí, quanto uma mais... quantidade maior te dá a possibilidade de comprar uma casa melhor, por uma prestação menor, se o juro está baixo. Agora, quando o juro começa a subir, você compra muito menos casa e paga muito mais. E o dinheiro pouco, né? Então, e o que acontece, fica difícil para você ser aprovado também pelo banco. Porque o banco vai te aprovar de acordo com as suas despesas e o seu salário. Teu orçamento, né? O seu orçamento. Se a prestação está muito alta, não cabe no seu orçamento, o banco não vai te aprovar. Tem uma porcentagem permitida. Então, o que está acontecendo no momento? Mesmo as pessoas que ganham até um pouco bem, não estão conseguindo ser aprovadas para comprar uma casa. Então, tem muito menos buyers, muito mais menos compradores no mercado. E quem está tentando vender, está só tentando, porque está difícil de aparecer alguém qualificado para comprar a casa. Então, quer dizer, o mercado está bem devagar. E não me parece que tem intenção do governo de baixar os juros. Deixa eu te fazer, então, uma outra pergunta. E o que você acha de pessoas que compraram casas há 1, 2 anos e começam a receber propostas de refinanciar a casa porque os juros baixou? É vantagem? Isso é uma... Pegadinha do malandro. Uma pegadinha. Muita gente vai te oferecer refinanciar a sua casa e para você pegar dinheiro dessa casa. O equity, né? Equity da casa. Eu sempre, meus clientes sempre me ligam para pedir conselho. O equity é a valorização. Vamos falar em português para quem não entende, né? Desculpa. Quando você... Não, eu lembrei e é interessante a gente falar. Você comprou, por exemplo, por 200 e agora você fala, eu quero refinanciar, ela vale 250, né? Aí aquela diferença, que é os 50, a valorização, é o você equity. Pega, Tá, e você tem como pegar, refinanciar esse também. Só que se a prestação vai ser maior, não é uma decisão inteligente. A não ser que você tenha um plano de investimento em alguma coisa que te vai compensar você aumentar seu valor de... Sua despesa mensal, a sua despesa mensal e aumentar a sua dívida. Não faz muito sentido. Ok. Refinanciamento. Refinanciamento é muito interessante. Eu fiz na minha casa. Quando eu comprei a minha casa, os meus juros eram de 5,70. Ok? Então, quando teve aquela história do coronavírus, que os juros baixou, eu corri e refinanciei a minha casa. Mas só que você tem que pagar, tem um custo. Foram 11 mil de custo para eu refinanciar. Só que eles pegam esses 11 mil e põem no principal da casa. Como é que eu falo isso? No montante, no né? No montante. Adiciona para o montante. Eu não tive que tirar 11 mil dólares do meu bolso. Entendeu? Refinanciei por 3,375. Metade, praticamente, né? Por aí, mais até. Mais, mas não Um pouquinho mais da metade. Um pouquinho mais.
E refinanciei. A minha prestação caiu de 3.000 e pouco para 2.000, na época 2.600. Caiu muito. Em que porcentagem você acha que já é vantagem? Por exemplo, Olha, uma pessoa que comprou a casa a 7 ponto alguma coisa e hoje o juros está 5, vale a pena? 7,6 por aí para 5 vale até. Mas se esperar um pouquinho mais, tem mais vantagem. Mas 2%, 2,5% faz uma diferença enorme na sua prestação. Absurda. Sim. Absurda. Vai diminuir bastante a prestação. Aconselho, sim, nessas situações. Desde que seja pelo menos mais que 2% de diferença. E só para baixar a prestação e não pegar dinheiro, de né? preferência. Entendeu? Não pega o a não equity, né? ser que seja uma coisa muito importante para você pegar um equity. Porque Sim. não é muita vantagem. A melhor coisa é não se endividar muito sempre na vida. Quando você se endivida muito, você pode perder tudo de uma hora para outra. Verdade. Então é melhor ir devagar. Entendeu? Boa. Sim. Mas vale a O pena. juros está muito alto, tá muito alto, né? Tá extremamente Não tá compensando fazer nenhum tipo de refinanciamento, né? Não, no Você momento, atribui não. ao quê A essa situação? Flórida hoje, ela tem um juros único ou vai de acordo por região? Por exemplo, Porto San Lucie... Não. O juro é do país, É. basicamente. O imposto, né, é de cada cidade. Impostos são de cada cidade. Inclusive o da nossa cidade tá altíssimo. Né? Altíssimo, o imposto de casa. É um Por que outro você fator. acha que o imposto aqui da gente tá tão alto, dessa cidade? Olha, isso é um problema Muita de... reforma? Não é nem isso, Expansão? não. A cidade cresceu muito. Aqui nunca teve um imposto, um IPTU, né? Vamos falar que acho que isso eu Então, lembro. um IPTU tão alto. Mas para custear essas obras, para suportar o quanto ela vem crescendo, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Não sai, Vanessa, mas pode acreditar, tá exagerado. Até o governador de Santos está olhando sobre isso. Tem pessoas perdendo suas casas, pessoas aposentadas, porque o problema de seguro de casa, que é uma coisa que no Brasil a gente não tem muito, né? Obrigação de fazer um seguro de casa. Aqui é totalmente mandatório, até para quem tem uma prestação mensal, né? Um Senão o banco financiamento. nem faz, nem te aprova. Entendeu? Então, tá absurdo. Tem pessoas perdendo a casa porque esses dois fatores fazem parte da sua prestação mensal do seu financiamento. E ela fica oscilando. E aí só o vem que está aumentando. acontecendo? Está aumentando demasiadamente. O valor que a pessoa começou a pagar da prestação dela vai subindo e tem uma hora que foge do controle, principalmente para pessoas aposentadas. E não foi que aquele compromisso. Não consegue crescer a Não renda. consegue crescer a renda mais. E não foi aquele compromisso que a gente fez. Vamos falar, a gente imaginou que o valor até pode mudar. E tem que mudar. Mas né? um pouquinho, não desesperadamente. Demasiadamente. Por que você acha que o imposto de Porto San Lucie está tão alto, na sua opinião? Na minha opinião, é um pouco de falta de respeito com o ser humano. Entendeu? Porque não tem necessidade deles fazerem o que eles fazem. Existe algum movimento hoje brigando para resolver? Não existe. Por exemplo, eu fui na cidade fazer uma reclamação. Eu tenho várias propriedades. Então, aqui na Flórida, não sei se você deve saber disso, a casa que você mora, você tem uma coisa chamada homestead, que é a casa que você pode deduzir. Não deduzir. É a casa onde o seu IPTU vai ser um pouco mais baixo. Vai ter um desconto. Porque é a casa onde você mora. Você mora. E ele não vai subir mais que 3%. Mas pode subir 3%. E sobe. Agora vou te explicar. Como eu tenho outras propriedades que são de aluguel, elas não têm nenhuma proteção. Elas sobem demasiadamente. Não Eu tem tô com um controle. problema enorme com isso, porque eu tenho inquilinos e eu não tô podendo repassar esse aumento para eles, porque eu tô com pena. Porque o aluguel não vai acompanhar. Você entendeu? Né? Eu teria que repassar tudo, mas aí é um absurdo, é uma inflação absurda. Mesmo porque às vezes o salário dessa pessoa não Também vai, não vai acompanhar acompanhar. esse descontrole todo, né, Desilene? E o que eu ia fazer? Eu vou perder o meu inquilino, vai complicar. Então, às vezes, isso é negócio. Às vezes você perde um pouquinho, no futuro você ganha outra vez. Não é nada devastador, mas é um probleminha. Então, eu fui lá na cidade reclamar do IPTU. A cidade é prefeitura, que ela fala aqui. A prefeitura. Fui lá na prefeitura reclamar do IPTU. E aí a moça falou pra mim assim, ai, honey, mas são só 3% na sua casa, porque você tem homestead. Aí eu falei, minha senhora, eu não sei que matemática vocês usam para calcular, mas você
5 anos atrás, me deu 3%. No outro ano, mais 3% em cima daquele 3%. Depois você me deu mais 3% em cima do 3, do 3, do 3, do 3. Então, vocês deviam começar a fazer uma matemática mais coerente e mais clara. Porque não é 3%. Porque eu já tô no 20. Isso já tá para lá de extremamente caro. Isso na minha propriedade, que é considerado, está protegida pelo homestead, né? Que é a lei que protege a sua casa que você mora. Então, isso é um absurdo. Imagina nas minhas propriedades de aluguel, que eu não tenho, vocês aumentaram absurdamente. Todo ano vocês aumentam absurdamente, sem explicação nenhuma. Mostrei todos os papéis para ela. Não justifica, né? Aí ela virou para mim e falou assim, não, você tem que aumentar o seu inquilino. Eu falei, minha senhora, eles ganharam isso tudo de aumento? Há quanto tempo o Você salário quer ser mínimo? minha inquilina? Você quer ser minha inquilina e aumentar esse valor todos os anos? Aí eu virei para ela e falei, eu não posso aumentar isso tudo, minha senhora, porque eles não vão ter onde morar. E eu não vou ter um inquilino, porque ninguém vai poder pagar o preço absurdo para viver nas minhas propriedades. Então, eu acho que, na verdade, isso é falta de respeito, ganância deles. Porque tem muito dinheiro para fazer o que estão fazendo aí. E não estão fazendo tanta coisa, não. Não tem tanta obra assim, não. Sabe? Infelizmente, se a cidade estiver escutando alguém que fala português, toma uma providência aí, salva a lavoura do pessoal, porque ninguém está aguentando. Tá um absurdo isso. Entendeu? Entendi. Um absurdo. Tá. E os juros altos, né? E o mercado imobiliário ruim, você atribui ao quê? A troca de governo só? Não. A troca de governo vai ser um desastre acha que depois ecológico do por COVID, muito tempo. Você acha que depois do Covid a economia tentou se recuperar, se recuperou? Olha, na verdade, a economia no Covid não caiu tanto assim. Teve muitos negócios que fecharam, muita coisa aconteceu, mas o mercado imobiliário bombou. Por muitas razões. Pessoas da Califórnia, pessoas de Nova York, que têm empregos que ganham muito bem. Que chorava no frio, vieram ser felizes aqui na Flórida. Essa coisa de trabalhar de casa, venderam um apartamento de 2 quartos lá, compraram uma mansão em Porto Santo Lúcio, onde a gente mora. Verdade. Então, isso teve uma invasão muito grande de pessoas comprando na Flórida, o que elevou bastante o preço das casas. E muito, né? E com o problema de inflação também, por outros fatores, a gente estava tendo uma certa inflação subindo. Aí o que o Banco Central, praticamente deve ser a mesma palavra, né? O Banco Central daqui aumenta o juro, que a ideia é conter a inflação. E como se contém a inflação na ideia americana, é parando de gastar muito. Parando de comprar para tentar forçar o preço baixar. Entendeu? É mais ou menos isso. Na minha opinião. E não vejo muita expectativa com a bagunça que está acontecendo, não. Infelizmente, estou até um pouco triste, porque quando mudei para os Estados Unidos, eu já não assistia televisão no Brasil, porque eu não aguentava mais escutar as palhaçadas de tanto político roubando, ninguém vai para cadeia. Né? Tanta coisa errada, que eu falei, gente, eu não vou conseguir resolver isso. Então, eu vou realmente me alienar de tudo, porque eu só tô ficando irritada todo dia, vou ter um ataque do coração, e esses corruptos vão ficar aí vivinhos, né? Você acha que cheio de dinheiro no bolso. Cheio de dinheiro no bolso. Você acha que tem um tempo mínimo pra gente sair dessa fase? Porque eu ainda me vejo muito presa às notícias. As coisas lá também me deixam muito triste ainda. Você acha que vai chegar um momento que eu vou conseguir me desligar mais e ficar com os meus 2 pés mais aqui? Porque assim, a gente tem família, a gente tem amigo, tem as pessoas que a gente gosta. Eu vou muito lá também. Eu gosto de lá, gosto daqui, gosto de lá também, claro. O Brasil é maravilhoso. Sim. O problema é estar só mal administrado. Sim. Mas o país é uma potência, acho que é a maior do mundo, na minha opinião. Sim, até. Mas eu ainda sofro muito com isso, sabe? A gente em casa sofre com as notícias, com tudo isso. Então eu falo, será que vai chegar uma hora que isso não vai mexer tanto com a gente, não vai abalar? Porque a gente tem uma vida aqui, tem os problemas aqui também. Né? E você fica mexido. Eu também tento fugir completamente das notícias, mas assim, rede social é inevitável. Uma hora cai uma notícia ali. Eu passo a régua, não vejo mais nada. Olha, eu vou te falar, nem no Brasil eu tinha parado. Tinha parado porque realmente eu já não aguentava mais tanta palhaçada. Igualzinho hoje estava quando eu saí de lá com 25 anos atrás. Não muda nada. Só muda as carinhas. Infelizmente eu sinto muito, porque é um país maravilhoso, tem muita gente maravilhosa no Brasil, né? É o nosso país também, e é um absurdo isso.
Mas eu parei geral e aqui também, sinceramente, uma vez ou outra eu assisto uma coisa, porque quer saber, não quero nem olhar mais pra isso. Mas com quanto tempo você parou de ver as coisas assim do Brasil, você acha? Quanto tempo? Não, eu tenho do Brasil, esperança. quando eu saí de lá, eu já tinha parado. Eu já não acompanho mais nada. Eu acho que foi uma opção dela. E você? Foi minha, eu decidi parar. Você ainda vê bastante notícia? Vejo, Mexe com você? Mexe, eu sou bem presa, assim. Eu tenho canais brasileiros na minha casa e eu Não, assisto. a gente não tem, não vê nada. Eu não assisto assisto bastante. nem novela, nem canal brasileiro. Não, a gente não vê nada. Mas nada. então, Brasil, eu parei muitos anos antes de eu vir pra cá, tá? Porque eu já... É assim, não adianta, eu não convenço pessoas para mudar as cabeças delas. Eu não sou uma figura política para tomar nenhuma decisão. Então, eu não vou me aborrecer, vou tocar minha vida, porque eu já lutei muito para salvar eu mesmo. Porque é uma energia que eu vejo... Eu não vou mais, sabe não assim... vou salvar o mundo. Eu não vou salvar o mundo, não vou conseguir. Entendeu? Então, o que eu fiz? Parei muitos anos. Porque eu vejo que às vezes é uma energia que você desperdiça, né? Desperdiça. Aí, o que aconteceu? Aqui eu assisti o news todo dia, CBS 12, um jornal, né? À noite. Meu, só tristeza. Tiraram não sei quantos, morreu numa escola. Não sei o que aconteceu ali. A política é uma palhaçada também, porque eu nunca O que você vê na TV pensei. hoje, então? Ah, deixa eu te contar. Aí veio a guerra, lembra da guerra desde a guerra da Ucrânia? Sim. Eu parei geral, falei, não vejo mais nada. Porque eu tava chorando todo dia. É uma tristeza, né? Eu vendo mãe ser uma coisa- bombada no shopping com um bebê, É uma que coisa a que cabeça voou do bebê pra lá, o corpo da mãe A gente pensa, como que alguém ganha com isso? É, Ninguém isso ganha, é não é possível. Isso é uma palhaçada, eu não consigo entender guerra. Então, o que eu fiz? Eu tava chorando, não tava dormindo, não tinha nada que eu podia fazer para ajudar essas pessoas. Tava te fazendo mal. Me fazendo muito mal. Aí, sabe o que eu falei? Falei, quer saber? Nunca mais penso nisso, não assisto isso, nem em lugar nenhum, não assisto. Aí eu comprei, se lembra da Samantha, a bruxinha que mexia o narizinho? Sim, sim. Comprei toda a série dela. Até o dia de hoje eu assisto a mesma coisa o tempo todo. Tá Ou mais então, feliz? Tá Ou mais então, feliz? eu gosto de É isso que documentários. Também, adoro documentários. E aí assisto documentary, né? Que é dos documentários, e Samantha. Todo dia, já sei até a fala. Pintar o cabelo de louro, vou virar ela. Sabe? Importante estar feliz, né? Se e não tá porque mais eu te fazendo mal. Não vou resolver, então não vou pensar. E, na verdade, nunca pensei que eu, nos Estados Unidos, ia ficar tão... Deprê. Não deprê, tão disgusted, como é que eu falaria? Enojada? Enojada. Tão enojada com a política como eu estava no Brasil quando eu saí de lá e até hoje sou. Eu nunca pensei que a América... Porque a América que eu mudei foi Não a é América do Bill Clinton, do... Conta pra gente, o que, do que tem de Bush, diferença? Presidente Bush. O que, que tem de diferença dos Estados Unidos que você chegou pra hoje? Me fala 5 coisinhas aí que você fala, 5 nossa... coisinhas? É, tenta aí. A política, A ok, já política. entendi. Você chegou em outra época da política. É. Ok, que você não sentia nojinho, porque Não, tudo porque ia razoavelmente... Era um presidente tinha cara de presidente. Tá. Entendeu? Tá. Um presidente era realmente Uma um figura presidente, de um uma presidente. figura educada, Respeitada, inteligente, né? respeitada, não Como- arrogante, não Como uma comissária dos anos 90, 80, por aí. 90. Tudo muda. Era tudo muito mais muda. elegante, tinha Realmente, cara de eu comissária. lembro até do Barack Obama, eu me lembro de tudo. De repente a gente cai num governo que eu não sou nem Não te democrata. representa, mas Eu não te representa. Política não me interessa muito. Não te representa. Pode ser quem for, o Bush ou o Clinton, que era o que, democrata ou whatever, não me importa. Mas eles representaram o país com dignidade, com respeito, com inteligência. O jeito que eu vejo agora é uma coisa tão vulgar, é uma coisa tão pesada, que eu fico assim, oh meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Isso não né? tem a E ver- esse país, para mim, foi um país respeitado pelo mundo inteiro. Isso aqui é uma potência. A gente, né, os americanos, nós, que eu também sou americana, alguma coisa tinha que acontecer para parar com isso, porque nós estamos virando uma Chacota pro mundo uma inteiro. chacota para o mundo inteiro. Isso tá uma absoluta vergonha. Não falando de partido aqui ou lá. Sim, falando sim. de comportamento do ser humano político. Das condutas. As condutas e O que saiu
Foi uma piada. Uma piada, E porque o que entrou, tava... a piada continua. Como que você coloca uma pessoa com tantos problemas de demência, mental problem, né? Com problema mental, e ele tá ali. E ainda tentam reeleger a pessoa no lugar de construir um candidato melhor, mais qualificado para ganhar coisa, mas ganhar com respeito e ganhar com... Ganhar o respeito das pessoas do outra mundo. vez. E do mundo, né? E do mundo. Porque agora, eu, sinceramente, nunca pensei que eu ia viver esses dias. Viver esses dias nos Estados Unidos. Estou extremamente desapontada. Mas, de outra maneira, né? Tô assistindo Samantha, minha bruxinha, que é o que me alegra e me traz para um mundo de fantasia. Porque a realidade eu não vou consertar. Eu tô me aposentando, então o restinho de vida que eu tenho, eu quero estar feliz. Eu não vou me amargurar com essas coisas todas aí, E você não. Contribuiu tanto, né? Pro país não é justo, né? Exatamente. Contribuir aqui, contribuir lá. Ainda contribui. E ainda contribui. Não é justo com você, né? E já lutei muito para chegar onde eu cheguei. Então... Agora é paz, amor e Samantha só. Mais nada. Então, das coisas que você acha que mudou, a política é a principal. Tem mais alguma outra coisa? Você conseguiria falar mais 4 coisinhas aí que você acha que mudou? Consigo. As pessoas é a mesma coisa? A comunidade brasileira mesmo? É a mesma coisa, oportunidades? Né? Oportunidades para mim, eu não sei. Nunca observei muito. A única coisa que eu observo é isso mesmo. O mercado de corretagem tá o mesmo? Não, colegas... o mesmo, né? Caído, né? Não, o mercado imobiliário, sim. Mas seus colegas da corretagem... continuam trabalhando e conseguindo se manter, tendo ainda sucesso. Estão conseguindo, mas não tanto, não está tão que bom, mudou, não. Eu já vi alguns, isso mudou um pouquinho só, já vi alguns profissionais que eu conheço que estão trabalhando até na prefeitura, em alguns outros lugares. Preferiram mudar e ter, às vezes, mais estabilidade, né? Porque isso é um negócio que se você não vem de casa, você não tem salário, sim, né? Sim, não tem retorno. Tá certo. Não tem retorno. E se você tem contas para pagar, você não pode ficar contando com a sorte. E as dívidas, elas chegam todo mês, Elas chegam todo mês e você tem que pagar. Sim. Entendeu? Tá. Bom, é isso. Esse programa só está sendo possível graças aos nossos patrocinadores. E a vocês que vêm aqui, com certeza, e inspiram a gente de alguma forma, né? O intuito do programa é que a gente consiga agregar na vida das pessoas. E eu queria que você falasse que você é pura inspiração, é puro exemplo, é orgulho para quem te conhece. Eu gostaria que você falasse nessa câmera aqui qual é os conselhos ou as dicas que você daria para quem está pensando em mudar de vida, não necessariamente mudar para os Estados Unidos. Pode estar querendo mudar a situação, a carreira. Você passou por tantas carreiras aí, olha, já fez unha, já foi garçonete, já foi professora de línguas, veja, corretora, não é? E assim Tanta coisa. E você falou, eu nunca tive medo, tudo que veio para mim eu recebi. E se tinha, e correu atrás, tá? E se tinha um pouco de medo, foi com medo mesmo, com dificuldade. Então você é melhor do que ninguém para falar. Para alguém que está em dúvida ali, que às vezes está ali amarrado, não está tendo aquela coragem ou está com medo também. O que você diria para as pessoas que querem mudar de vida? Tem que olhar para aquela câmera? Estão lá ouvindo a gente, Ok, gente. Olha, o que eu tenho para falar com vocês, considerando todas as dificuldades que eu tive na minha vida para chegar onde eu cheguei, graças a Deus, primeiro foi com muita fé, porque eu tenho bastante fé em Deus, né? Em particular. E isso depende de cada um. Sim. Mas é perseverança. Perseverança, você tem que ter perseverança, você tem que acreditar em você, você tem que comandar a sua mente, comandar o seu corpo para suportar as dificuldades que você está vivendo no momento, porque a sua mente é sempre muito forte. Então, nunca desista, porque, por incrível que pareça, a desistência é muito mais confortável do que a luta. A luta dói. Cansa. Às vezes você quer chorar, mas olha para você, e toda vez que eu me sentia nesse ponto na minha vida, que eu era bem jovem, 17 anos, 18, né, trabalhando demais da conta, mais de 12 horas e estudando até de madrugada ou whatever, mas eu falava para mim, não desiste, se você desistir, você vai ficar aqui nesse ponto, ó.
pro resto da sua vida. Então, enxuga a sua lágrima e toca o barco. Porque são só mais 4 anos até você se formar. Mas suporta o sofrimento, porque, na verdade, às vezes a gente tem mania de justificar as nossas dificuldades, né? Eu não posso porque eu sou pobre. Eu não posso porque é impossível. Na verdade, se você acredita em você, nada é impossível. Absolutamente nada. Então, o meu conselho é: siga em frente, fé em Deus, acredite em você e domine a sua cabeça. Domine a sua vida. Controle o seu corpo. Cansaço todo mundo tem, mas você aguenta mais 2 horas de trabalho sossegado. Porque eu aguentei muito mais que isso e estou vivaça até agora, entendeu? Então, vai à luta, pessoal. Corre atrás dos seus sonhos. Tá aí para todo mundo, é só querer. Tá bom? Obrigada. Já que você gosta de viajar, a gente vai te dar o passaporte do nosso programa. Para você voltar quando você quiser. Ir e vir a hora que quiser. Tá bom, fechado. Quando Vem quiser contar bater mais uma historinha, Sim, a gente vem. Vem contar mais história. Vem inspirar mais pessoas. É de extrema importância. O mundo tá precisando disso. Principalmente da gente sentar aqui e bater esse papo, que o mundo tá tão corrido, ninguém mais tem tempo para ouvir o outro. Pra ouvir, com certeza. Mas foi uma satisfação você aqui e a gente poder aí te ouvir. Obrigada, Tá? Vanessa. Aqui é um bloco de notas, onde você encontra todos os nossos patrocinadores aqui, tá? Tem Tá a bom. LTS, quem cuida das nossas mídias digitais. Tem a Carolina da Insight, que assim, ó, como você foi estudar línguas e ajuda as outras pessoas pelo mundo todo a destravar aí o inglês. Tem o Márcio, psicólogo, se alguém estiver precisando aí de uma ajuda terapêutica. Tá ótimo. Pode passar o contato. E aqui, né, Tem o My Beauty Studio, a nossa amiga Elaine. Se você não conhece ela que cuida das nossas sobrancelhas, nossa pele. Limpeza de pele dela é um espetáculo. Tá bom. Estúdio Hair e Arts, nossa amiga Rejane, que cuida dos nossos cabelos. Obrigada, sempre viu, pelos cuidados. E penteados. Beijo, Rê. E o nosso grande queridinho Costa Café, que começamos com ele, né? Tomando um cafezinho gostoso, comendo uma coxinha, um pãozinho doce. Tava uma Espero que você tenha gostado. Amei. Né? Aquele pãozinho que você falou. Lembrando o gostinho do Brasil. Falei, ela vai gostar, porque ela tem saudade disso. E quando ela vai pro Brasil, ela aprecia. Então, pode mandar, Edson, que você vai aquecer o coração da convidada. Obrigada, viu, Edson? Mais uma vez. Sucesso aqui pra gente. Então, tá aqui o nosso passaporte. Obrigada, meninas. Foi um prazer. Tá bom? A gente que Obrigada. agradece. O prazer é todo esse nosso. papinho aqui. Toda vez, eu sou suspeita. Desde que eu não terminei de falar, eu comecei e acabei esquecendo, porque agora é natural, gente, começar a esquecer. Desde quando eu te conheci, que eu te expliquei toda a situação, te falei toda a verdade, e a gente começou a se conectar, e você foi super atenciosa, você confiou em mim, e a gente marcou, e você acabou conhecendo meu filho. E desde aquele primeiro dia, quando eu voltei para casa, ainda dentro do carro, e falei assim: tudo que você puder extrair da pessoa que é a Deusa Helena, faça. Porque ela é pura inspiração, exemplo de luta, de honestidade e de vitórias. Você é um exemplo para mim. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz de receber você aqui. Obrigada, Vanessa. Tá bom, querida? Obrigadão. Obrigada, querida. Obrigada. E foi um prazer, né? Que eu não te conhecia. O prazer foi todo meu. É isso, a gente está terminando mais um episódio da Vida Real, onde a gente recebeu essa querida aqui, contando um pouquinho só da história dela, cheio de luta e principalmente cheio de verdade, sem ilusão. Não é? A vida às como vezes, ela é. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam escutando tantas coisas, ouvindo, e no meio disso, às vezes, tem tanta mentira e as pessoas se iludem, toma a decisão de vir, não pensa, vem de maneira errada, sem planejamento, e acaba tendo uma experiência muito ruim, e é o que a gente não deseja para as pessoas, né? Com certeza. A gente precisa ser responsável, né? Com tudo. Ter responsabilidade em relação ao outro também, não é isso? Então, é isso. Segue a gente nas nossas redes sociais. A gente se encontra semana que vem. Obrigado pela sua presença e pode vir.